Ah, live. Aí, viu Ok. só? Aí, ó. Ok. E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Rafael, estou aqui com Cato, né? Que a identidade secreta dele, na verdade, é Carlos Sabre, né? Que é uma pessoa que começou a jogar RPG há um tempinho, né? Um dia ou outro, né? Mais há 30 anos atrás, cara. Coisa assim, né? Você nasceu em São Paulo, é isso, Cato? Eu sou nascido em São Paulo. Meu Uhum, pai é de descendência italiana, minha mãe é brasileiríssima. E uhum. aí, eu me formei na USP e conheci parte do pessoal que jogava RPG na USP, conheci o Eric, conheci o pessoal que jogava a primeira edição do AD&D, sabe? Aí a gente foi desenvolvendo. Eu fui e E aí eu fui tomando gosto pela coisa, muito gosto pela coisa. Primeiro eu me uni ao RPG mais por causa do inglês, para desenvolver o inglês e qualquer outra coisa, mas depois a gente vai pegando gosto pela coisa e o universo do RPG é tão grande, é tão imenso, impossivelmente imenso, cara, que se tornou parte integrante da minha vida até hoje. Até aqui na Inglaterra, que eu moro em Londres, até aqui na Inglaterra eu ainda jogo RPG com o pessoal, sabe? Eu jogo RPG através do computador, eu jogo RPG de mesa também com o meu pessoal aqui. Logicamente que não nesses tempos de coronavírus. Mas estamos firmes, fortes e confiantes, sabe? Opa. Então, me fala uma coisa. Na USP você estava fazendo que curso? Eu fiz publicidade e propaganda. Publicidade. E como que foi assim? Você lembra como que você conheceu o RPG? Te mostraram o livro ou estavam jogando? Então vamos ver. Eu tive 3 introduções ao RPG. Uma, eu tinha saído do exército. Eu estava procurando desesperadamente alguma coisa para fazer, porque na época eu só estava fazendo cursinho e estava descendo, assim, estava estudando muito tempo e estava me dando nó no cérebro, cara. Tava me dando, assim, eu tinha que ter um passatempo. Só que eu não consegui, eu sempre gostei de ficção científica e terror. Nossa, eu sou fãzaço do Lovecraft. Desde assim, tanto é que um dos RPGs que eu mais gosto é o chamado de Cthulhu. Mas tudo bem. Então, aí eu tava procurando alguma coisa para fazer desesperadamente. Eu tinha que arranjar algum passatempo, porque, meu, quando você estuda com a quantidade de horas que eu estava estudando, que não só eu, como o pessoal que estava estudando naquela época, a gente tinha que fazer alguma coisa para divergir o cérebro, para ter uma diversão, para ter algo a mais que não seja só estudar. Então, um dia eu estava no Centro Cultural, era um fim de semana, eu vi um pessoal numa mesa, eu já tinha ouvido falar em RPG, lógico, já tinha ouvido falar em RPG, e eu lia muito quadrinho internacional na época e vinha os anúncios do RPG nas contracapas, dentro, assim, uma e outra coisa. Então eu já sabia mais ou menos o que era. Isso foi década de 80, final década de 80, eu acho. Eu não sei precisar o ano, mas foi final da década de 80. Eu sou muito ruim para data, muito ruim para data. E aí eu estava no Centro Cultural, andando pelo Centro Cultural, vendo alguma coisa para fazer, tal, não sei o que lá. E eu vi um pessoal jogando, o pessoal sentado no chão, com o tipo eu posso chamar um tapete desenrolado no chão, jogando os dadinhos, com os papéis, escrevendo, se divertindo pra caramba, rachando o bico, e um cara atrás do tipo de uma tela. Na hora que eu vi aquilo, eu já falei, putz, aquilo é RPG, cara, meu, que legal, até que enfim, encontrei pessoal aqui, isso, aquilo, vamos ver. Já cheguei chegando, o pessoal, assim, todo tímido, eu falei, e aí, tudo jóia? Vocês ligam se eu ficar um pouquinho aqui? Aí eles, não, legal, bacana. Você sabe o que a gente tá fazendo? Aí eu falei assim, vocês estão jogando RPG? Aí eu lembro que o mestre era o Mauro. Eu não lembro mais o sobrenome do Mauro. Mas o nome dele era Mauro. Ele estava com um cara chamado Santiago, que é outro grande mestre, que era o player dele. E mais algumas pessoas. Eu não lembro direito quem que faz 30 anos, cara. 30 anos. E aí eu tava lá com eles, assim, e perguntei, meu, é RPG que vocês estão jogando? É RPG que a gente tá jogando. Sim. Você conhece RPG? Eu falei, olha, conhecer, eu conheço. Se eu já tive contato direto, não, nunca tive contato direto. Ah, não, senta aqui, vamos jogar não sei o que lá. E na época era aquela coisa, a gente não tinha os dados, sabe? Dado de 4 lados, 6 lados, 8 lados, esse tipo de coisa. Isso era além
das nossas possibilidades na época. Então, o que acontecia? A gente pegava tudo num saquinho. A gente tinha uma caixinha que tinha um certo número de papéis dobrados, que a gente pegava, e o número que viesse era o número, sabe? Era uma coisa meio aleatória, você chacoalhava o saquinho e tal, tinha um saquinho com 20 papeizinhos, que era o D20, tinha um saquinho com 8 papeizinhos, que era o D8, tinha um saquinho com 6 papeizinhos, que era o D6, logicamente, e assim vai. E tinha um livro, que era o livro do mestre, e tinha uma xerox do livro do jogador. Sabe, que na época não tinha isso no Brasil. Na época não tinha isso no Brasil. Para conseguir isso, eu lembro que me contaram que o negócio veio meio assim, veio meio missão impossível dos Estados Unidos, sabe? Um amigo do amigo que estava estudando lá, tinha o livro do jogador, pegou o livro do jogador, levou para xerocar. Você não pode xerocar esse tipo de coisa nos Estados Unidos. Ninguém sabia disso. Você não pode chegar com um livro, numa casa de xerocópia e falar assim, eu quero copiar esse livro inteiro. O pessoal vai olhar para você e falar assim, não, e o copyright? Não, e isso e aquilo, você não pode fazer isso. Eu posso copiar para você tantas folhas. Eu não sei qual que é o número de folhas. Então esse meu amigo, ele pegou o Player's Handbook, que era do AD&D, e ele levou primeiro. Ele morava numa cidadezinha que tinha, eu não vou lembrar, acho que era perto de Washington ou alguma coisa assim. Ele levou o Player's Handbook na xerocópia da faculdade dele, xerocou acho que os primeiros 5 ou 6 páginas, primeiras 5 ou 6 páginas, alguma coisa assim. Depois ele teve que levar em várias partes da cidade para xerocar o resto. Então o que aconteceu? Ele tinha uma listinha assim, ele falava assim, olha, hoje eu xeroquei as primeiras 10 páginas, então vocês já sabem como é o início do jogo. Hoje eu xeroquei 6 páginas mais, então vocês já sabem quais são os dados que vão ser usados. Aí na terceira semana, ele falou pra gente, olha, hoje eu xeroquei as classes dos personagens, então vocês já podem ler as classes dos personagens, sabe? E assim vai, até que o livro chegou inteiro. E aí era esse material que a gente tinha para jogar, que esse pessoal que eu achei no Centro Cultural tinha para jogar. Aí é o seguinte, o RPG, ele sempre foi algo extremamente social, é uma coisa sensacional, porque você faz amigos que você nunca esperaria que você fizesse, sabe? E a partir desse dia, eu comecei a jogar RPG como o meu passatempo mesmo, como alguma coisa que foi como parte da minha vida. A partir desse momento se tornou parte da minha vida, porque aquele grupo foi meu primeiro grupo, sabe? Que a gente se reunia pelo menos uma vez por semana. A gente se reunia uma vez por semana, mas assim, por telefone, a gente se falava quase todo dia. Por quê? Porque o Mauro era o mestre, a gente ficava jogando mesmo através do telefone, ficava perguntando para ele, Mauro, olha, tô pensando em fazer isso, meu mago tá pensando em fazer isso, o que você acha? Ah, não, tudo bem, então vamos lá. Então a coisa ficou tão importante na nossa vida, sabe, que os personagens marcaram, aqueles primeiros personagens, eles marcaram, porque eu fiquei com o meu personagem, eu lembro que eu acho que foram uns 2, 3 anos, sabe, jogando. E essa foi a minha introdução ao RPG. Foi através do Centro Cultural, meu primeiro grupo, muito bacana. A gente teve alguns percalços para desenvolver o jogo, mas de qualquer jeito foi extremamente divertido. E aí você disse que quando você chega na faculdade, você conhece o pessoal que jogava lá, é isso? Então, aí quando aí foi quando eu entrei na USP. Mas quando eu entrei na USP, eu já fui trabalhar numa loja. Eu trabalhava no Ângulo Vestibulares da Tamandaré. Trabalhei no Ângulo Vestibulares durante 1 ano. E desse ano que eu trabalhava no Ângulo Tamandaré, eu também fazia lógico, eu cursava o Ângulo, e eu já ia numa loja recém-aberta chamada Forbidden Planet. A Forbidden Planet. E eu jogava na Forbidden Planet quase todo santo fim de semana. Um dia, o Michael, que é o dono da Forbidden Planet, chegou para mim e falou, olha, Carlos, você é conhecido pelo pessoal aqui, todo mundo gosta de você sabe jogar, não sei o que lá, por que você não veio trabalhar para mim? Aí eu comecei a trabalhar no fim de semana lá. E eu fui um dos primeiros mestres. Você quer saber a verdade? Um dos orgulhos da minha vida é que eu fui uma das únicas pessoas que ganhou a vida trabalhando com RPG no começo. Eu era mestre profissional de RPG.
sabe? E assim, e aí eu conheci o Eric, que é o Eric Muni, que foi uma das pessoas que realmente introduziu o RPG no Brasil, foi uma das pessoas que jogou a primeira edição do AD&D, do Advanced Dungeons and Dragons, e aí uma coisa foi levar a outra, e daqui a pouco o nosso grupo, que começou com, tinha 15, 16 pessoas, deu um salto para 50, 60. E depois deu um salto para 80, sabe? Onde todo mundo se conhecia, todo mundo jogava com todo mundo tinha o seu próprio grupo, mas nós nos reuníamos para falar sobre RPG e para jogar algumas outras coisas e para montar novos grupos. Nessa loja chamada Forbidden Planet, todo fim de semana. A loja, ela ficava no shopping Pompeia Nobre, do lado do Sesc Pompeia, e de fim de semana lotava de gente. Fim de semana ia muita gente, sabe? Todos interessados em RPG, interessados em o que é tido hoje como uma cultura geek, que na época da década de 80, no final da década de 80, comecinho da década de 90, já era uma coisa assim que não era tão difundida. Você ser geek hoje, eu acho que até é um escudo de orgulho. Hoje em dia você fala assim, eu sou geek, sabe? O pessoal te olha assim de um jeito, que legal, parabéns, que bacana, é parte da sua cultura, sei lá. Na época, falar que era geek, cara, o pessoal ia olhar pra você e fazer, que cara é nerd. Era mais ou menos assim. Hoje as coisas mudaram. E eu sou muito feliz de saber que não só eu, como minha geração, nós somos os precursores de tudo isso, sabe? Os precursores de tudo isso. O que foi muito, muito bom. Meu chá tá chegando. Muito bom. Olá. Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta, então, voltar um pouquinho no tempo. Tá? Bom, morando na Inglaterra tem que tomar chá, né? Parece que é lei, né? Senão vai preso, é isso? A caneca são os personagens da 2000 AD, da 2000 AD, inclusive. Dá pra você ver. Deixa eu te fazer uma pergunta, que você falou que você começou a jogar e quando você começou a mestrar para Forbidden, quando você foi a Forbidden. Mas quando você começou a mestrar? Quando eu comecei a mestrar, foi logo depois que eu conheci o RPG. Aí eu reuni uma graninha, eu fui na Devir, e como eu conheci o pessoal da Devir, o Tino, nossa, você tem que entrevistar o Tino Chagas, cara. Tino fantástico. Ele tem umas histórias assim de chorar de rir, cara. E através do Tino, eu consegui comprar um kit completo. Eu comprei o screen, a tela do mestre, eu comprei o livro do jogador, o livro do mestre, comprei um jogo de dados. Mas isso, assim, eu trabalhava no ângulo nessa época e me custou o salário, mais do que o salário inteiro do mês. Mais que o salário inteiro do mês. Eu tive que fazer eu fiz umas gambiarras, eu vendi um tênis Nike que eu tinha, eu lembro, alguma coisa assim. Eu vendi nossa, cara, eu vendi o tênis Nike, que eu tinha, que estava em bom estado, e mais algumas coisas para comprar esse primeiro kit, sabe? E aí eu comecei eu já sabia um pouco, que como a gente já jogava, quando você joga, você acaba pegando as regras, sabe? Você vai pegando uma regra aqui, uma regra ali, não sei o que lá. Então a introdução não foi tão difícil, porque quando você olha aqueles dois livros, a grossura daqueles livros, qualquer pessoa, até hoje, quando eu mostro para eles os livros que eu leio sobre RPG, esse tipo de coisa, eles ficam assim, nossa, mas como é que você aprende tudo, sabe? O jeito que eu aprendi foi, primeiro as regras, que as regras são fáceis, as regras não são difíceis. Sabe? As regras não são difíceis. Uma vez que você saiba as regras, o resto é tudo conhecimento sobre o universo que você está jogando, sabe? E a D&D era uma das coisas que eu mais lia. Eu li todos os livros do Drist, eu li todos os livros do Alminster, eu li todos os... O Dragonlance, nossa, quando eu descobri Dragonlance, mas tudo bem, como foi meu primeiro jogo? Meu primeiro jogo, eu tenho uns amigos ainda de longa data, que eu conheço os caras há mais de 40 anos, cara, que coisa, meu, E aí eu peguei e falei para eles assim, a gente fazia parte de um grupo que gostava muito de ler ficção científica. Eu sempre tive esse hábito e essa sorte de poder encontrar gente que gostava de ficção científica, de terror, de uma literatura um pouco mais fantástica, e quadrinhos, e principalmente quadrinhos. Nossa, quadrinhos, cara, a gente lia quadrinho todo santo dia, sabe?
e ficava conversando sobre quadrinho, conversando sobre ficção científica. E se você pensar, o RPG é uma complementação de tudo isso. É algo que, se você gosta de ficção científica, você vai encontrar uma ficção científica bacana num Cyberpunk 2020 ou Cyberpunk 2020. Sabe? Se você gosta de terror, você vai encontrar vários RPGs de terror, como Call of Cthulhu, que é o que eu mais gosto. E se você gosta de fantasia, você vai encontrar no AD&D, sabe, o seu escape para fantasia. Você vai encontrar aquilo que você sempre quis fazer. Você sempre quis participar de uma aventura. Então, eu sempre tive ganas de ser escritor. Nunca consegui, porque a vida dá voltas que a gente não espera. Uhum. Mas eu adorava escrever minhas aventuras. E o pessoal que jogava comigo, eles adoravam minhas aventuras. E aí eu comecei a jogar com esse pessoal que eu conhecia, que hoje um é juiz, outro um advogado, assim. E a gente se separou como um grupo se separa, normalmente, mas todo mundo se fala ainda, sabe? A gente não joga mais junto, mas a gente se fala. A vida, né? É a vida, acontece mesmo, sabe? Não tem jeito, sabe? Você tem 2 filhos, é complicado você dar tempo pro RPG, você tem, sabe, quando você trabalha 12 horas por dia, é complicado você ter tempo ou disposição para esse tipo de coisa, sabe? Isso chama-se vida adulta, que é um saco. Então, se você está me escutando aqui e você ainda é adolescente ou jovem, aproveite tudo que você tem que aproveitar. Tenha certeza que, se você está jogando RPG com um grupo legal, cara, aproveita o quanto você pode, sabe? E faça amizades. Essas amizades vão durar pro resto da sua vida. Eu te garanto, sabe? O resto da sua vida. E você vai ter história para sentar com o seu pessoal. Quando você sentar, você vai estar abrindo uma cerveja, você vai estar com o seu amendoim, o que quer que seja que você faça, mas você vai ter como dar risada. Você vai dar muita risada e você vai lembrar muito os tempos, os tempos da RPG. Isso é uma coisa muito boa. E aí eu comecei a jogar com esse meu pessoal. Eu falei para eles assim, primeiro foi tentar convencê-los que um jogo, porque a gente já jogava o jogo tabuleiro, tipo War, Banco Imobiliário, que deu um quebra-pau. A gente ficou sem se falar durante 3 semanas, cara, uma coisa assim. Aí, tudo bem, aí a gente colocou, nunca mais vamos jogar Banco Imobiliário. Ok, então a gente tinha que começar a achar alguma outra coisa. E eu já estava jogando com esse meu pessoal, com esse meu outro pessoal, já estava com meus livros, já estava meio que assim, já tinha uma aventura pronta, já tinha alguma coisa assim. Só que no meu outro grupo, o Mauro estava fazendo uma campanha muito legal. E não dava meio para quebrar. Então eu cheguei para esse pessoal que eu conhecia, assim, conheci de longa data, longuíssima data. Eu falei, olha, vocês já ouviram falar em AD&D? Eu falei, não ouviu. Ou então ouvi falar assim, muito por cima, alguma coisa assim. Olha, RPG é um jogo de fantasia onde você é um personagem, você vai interagir em cima de uma situação dada pelo mestre. Ah, mas por que mestre? Não. Mestre é só um nome da pessoa que está contando a história. Não tem nada a ver, não é que ele é melhor que ninguém, não sei o que ela. Ah, então ele é o contador de história. É o contador de história. Ele conta uma história, dá uma situação e você vai desenvolver em cima do que seu personagem faria, você vai desenvolver uma ideia, vai tentar sair dessa situação, pensando como se fosse seu personagem. Ou então é tipo como teatro? É tipo como teatro, mas é menos do que teatro, sabe? É uma coisa assim, porque é um jogo. Os dados decidem o que vai acontecer, mas logicamente que tem aquela ajuda do mestre, que nem sempre os dados ditam o que acontece no jogo. O que está atrás daquela screen, que está atrás daquela tela, ninguém sabe. Então, aí, eu não sou mestre, lógico, eu não sou mestre. E aí eu comecei a jogar com eles gostaram pra caramba. Nossa, a gente jogava no Sesc Pompeia. A gente ia pro Sesc Pompeia de fim de semana, a gente pegava uma daquelas... Bom, acho que você conhece o Sesc Pompeia, né? Sim. Então, a gente ia naquela parte de cima, onde tinha aquelas mesas de madeira enormes, sabe? E a gente ficava urubuzando a mesa, porque todas as mesas eram cheias. A gente ficava urubuzando a mesa até abrir um lugar, sabe? Aí abria um lugar, a pessoa chegava e sentava. Não importa se tinha 6 ou 7 pessoas em volta, mas aquele era um lugar bom para se jogar, sabe? Geralmente era um dos extremos da mesa. Ele ficava urubuzando lá, mas urubuzar é o sentido de não fazer nada e ficar lá na boa, sabe? Até alguém ficar e sair. Quando saía, você já colocava a mão do lado, assim, sabe? Meio que para guardar o lugar, sabe?
Ou então chamava um amigo. Aí, cara, quando você chamava um amigo, brotava amigo, porque o nosso grupo era de 6 pessoas. Sabe? Brotava um cara, vinha e você tava do seu lado. E assim a gente ia ganhando espaço na mesa, até que daqui a pouco a gente tava com espaço completo para jogar RPG. Isso demorava mais ou menos 40 minutos pra gente conseguir uma mesa, sabe? Mas quando a gente conseguia, eu chegava lá, sentava na ponta, abria o negócio, colocava, jogava meus dadinhos lá, todo mundo abria as pastinhas, colocava os personagens em cima, com as canetinhas, tal, não sei o que lá, porque tem gente que é engenheiro lá, então a canetinha sempre reta aqui, o papel era sempre, sabe, 90 graus, não sei o que lá, isso, aquilo, você não pode mexer na minha caneta, não sei o que lá. Eu tenho meu jogo de dados, aí fica D4, D6, D8, D12, D20, sabe, tudo certinho assim, todos eles. Então tá, uma vez que a gente tivesse pronto, a gente relembrava as coisas do dia da sessão anterior. Se desse para gastar XP, a gente gastava XP, se desse para comprar alguma coisa, a gente comprava. Geralmente não dava, porque a gente estava abandonado no meio do nada, no meio do perigo, e assim foi. Aí a gente começou a jogar no Sesc Pompeia, de fim de semana, que era o lugar mais confortável, e dava para a gente comer alguma coisa, dava para a gente chegar fácil, e assim foi se desenvolvendo. E o Sesc Pompeia é do lado do Shopping Pompeia Nobre. Que era justamente onde eu fui trabalhar com a Forbidden Planet depois, sabe? Então, quer dizer, uma coisa meio que puxou a outra. Era para ser, porque a gente saía no meio do jogo, a gente tinha de vez em quando uns 15, 20 minutos para pegar alguma coisa, a gente chegava, ia na Forbidden Planet, via alguma coisa e voltava, sabe? Depois a gente começou a jogar na Forbidden Planet. Quando eu comecei a trabalhar lá, a pessoa começou a jogar lá também. Só que nessa época, já é uma época um pouco diferente. É a época que eu não conseguia jogar com o meu grupo no fim de semana, porque eu tinha que jogar com o pessoal que ia lá. Não só jogar, como explicar o que era o RPG. E apresentar o RPG e introduzir as pessoas ao RPG. Nossa, assim, grande parte desse pessoal de hoje, eu vejo isso nos grupos nos grupos de chat que a gente tem. O pessoal começou a jogar comigo. O pessoal fala, olha, eu joguei a primeira vez na Forbidden Planet com um mestre que eu nem lembro o nome mais, era Pato, Katsu, Cacto, alguma coisa assim. Era eu. E aí foi. Essa foi a primeira vez que eu joguei RPG. Foi no Sesc Pompeia, com um grupo de amigos que eu conheço há mais de 40 anos. Tá. E, bom, aí você estava falando sobre... vocês começaram a frequentar o Sesc, a Forbidden, e o Peter, né, o Peter Michael, ele chamou... O que você pensou? Quando ele chamou, assim, você falou, eu vou trabalhar com isso, assim. Foi um choque, assim, Foi unir o útil ao agradável, de verdade. Foi uma coisa única nessa época. Foi uma coisa que eu olhei assim, olhei para o céu e falei assim, obrigado. Assim, eu devo ter sido muito bom na encarnação passada, porque é uma coisa que eu nunca imaginava. Tinha um pessoal que trabalhava na Devir, era um mestre da Devir, eu não lembro mais o nome dele, um americano, que Tadeu, nossa, Tadeu, os elfos negros sobem pelas escadas e se jogam nos anões que os rechaçam com poderosos golpes de martelo. Esse é o Tadeu. Gente boa pra caramba, Tadeu. Saudade. Se você tá escutando isso aqui, saudade, cara. Então, o Tadeu tava trabalhando na Devir, tava fazendo USP também, tava na USP, e ele vinha ajudar o Michael de fim de semana. Só que assim, o Tadeu não conseguia dar conta das coisas que ele tinha que fazer, ele tinha muita coisa que fazer, sabe? E foi meio que nesse vácuo que eu entrei como mestre da Forbidden, sabe? Ele deixou, ele não conseguia mais, ele foi uma ou duas vezes, alguma coisa assim, na Forbidden, aí eu falava pra ele, Tadeu, vamos jogar. Ele falou assim, eu não tenho tempo nem pro meu grupo, nem pra minha faculdade agora, não dá pra jogar, Cato, não dá pra jogar. E ele era um bom mestre, eu cheguei a jogar algumas vezes com ele, sabe? Assim, num grupo particular, alguma coisa um pouco mais separada da Forbidden e do Sesc Pompeia, sabe? E eu queria continuar jogando com ele, alguma coisa assim, porque a gente tinha os mesmos tipos de descrição. Eu sempre gostei de uma descrição muito cromática, sempre gostei de descrições do meu jogo, sabe? Sempre gostei de
ações. Então, quando você ataca, para mim nunca é um ataque, você acertou ou você errou, sabe? Se for um ataque que é alguma coisa próxima de um crítico, você vai fazer uma coisa linda, como você vai fazer um golpe da espada de cima para baixo, onde você abre o peito da pessoa, você não mata ele num só golpe, mas você vê que ele está sangrando demais, e ele, entendeu? Então é alguma coisa assim, é bem legal. E aí foi isso na Forbidden. Eu comecei a trabalhar na Forbidden através do vácuo que o Tadeu, quando o Tadeu saiu. E foi uma coisa que a gente foi desenvolvendo. Aí a coisa pegou. Aí o RPG começou a pegar, porque todo final de semana, toda sexta e sábado, sexta, sábado e domingo, sexta-feira começava. Sexta-feira era o dia que ia só os conhecidos. Era o dia onde as 60 pessoas que estavam lá se conheciam. As 60. Meu, era uma coisa impossível, Rafael. Era uma coisa impossível. Chegar no lugar, você vê 60 pessoas, onde você sabe o nome de todo mundo, onde você sabe o que todo mundo gosta, onde você sabe o estilo de RPG deles e o estilo de personagem, sabe? Era uma coisa única. Ah, que você tá jogando? Não, eu vou jogar aquilo. Ah, que você tá jogando? Eu vou jogar aquilo. Cato, vamos jogar hoje? Vamos, sabe? E assim, na mesa que eu abria, sempre tinha um ou dois veteranos e uns 18 novatos, cara. A mesa, às vezes, a mesa que eu fazia era uma mesa de 20 pessoas. Já teve um dia que, essa é uma das lendas, que eu tive que jogar com 2 grupos ao mesmo tempo. Eles vieram do interior para jogar, eles não sabiam o que era RPG. A professora trouxe eles para conhecer o RPG, porque o RPG, se você for pensar, o RPG pode ser usado em didática. E essa é outra parte que eu vou entrar quando eu ajudei na Abril, mas tudo bem. Então, esse grupo chegou e só tinha eu de mestre. Nessa hora, nesse exato momento, não tinha ninguém mais lá. Porque às vezes a gente pedia assim, tinha um cara lá, a gente falava assim, escuta, pode fazer um joguinho rápido aí pra eles? A pessoa falava assim, eu posso, não tem problema nenhum, eu faço alguma coisa e tal, sabe? Então sempre tinha alguém ajudando, mas eu era o que trabalhava lá. Então eu peguei esse grupo, dividi em dois grupos de 8 pessoas. Então eu tinha uma mesa aqui que era um grupo de 8 pessoas e tinha outra mesa lá que era um grupo de 8 pessoas. Eles estavam na mesma masmorra, eles estavam entrando por razões diferentes. Uns estavam entrando para encontrar um tesouro e outro grupo estava entrando para matar aquele mago que era o mago louco. Era como se fosse o Halaster, para quem sabe para quem conhece a D&D, sabe que o Halaster é o cara que está no Ruins of Undermountain, sabe que ele que tá lá embaixo, ele é o mago maluco que está embaixo de Waterdeep, sabe? E eles estavam entrando mais ou menos para pegar o Halaster. E uns queriam matar, esse grupo de 8 ia matar, eles eram basicamente jogadores bons, eles toparam, eu tive que falar com o pessoal, tive que falar com o grupo, olha, quem quer jogar com um cara mais caótico, quem quer jogar com um cara mais, até mesmo evil, sabe, vai desse lado aqui, quem quer jogar com um pessoal mais bonzinho, pessoal que vai seguir as regras, o pessoal que não vai assassinar ninguém, que vai jogar mais ou menos de um jeito mais angelical, vamos dizer assim, vem para esse lado aqui. E o pessoal se dividiu em 8, certinho. Então tá, esse pessoal vai entrar para matar o Halaster, tentar matar o Halaster, esse pessoal vai tentar entrar para pilhar o máximo possível e sair. Então o que aconteceu? Eu tinha um mapa na minha frente, lógico, e esse grupo entrou pelo ponto B, que era extremamente longitudinalmente distante, sabe, dos pontos. E cada vez que eles se... e eu jogava 10 minutos aqui, eu jogava 10 minutos aqui, jogava 10 minutos aqui, jogava 10 minutos aqui, jogava 10 minutos aqui, jogava 10 minutos aqui. Mas o pessoal foi avançando. O pessoal tentava matar o pessoal os paladinos, vamos chamar assim, os paladinos, clérigos e o pessoal mais do bem. Deixaram um cara escapar, deixaram um goblin escapar, porque o goblin sabia falar a língua comum. O goblin chegou e falou para eles assim, não me mate, por favor, eu tenho família, eu tenho meus goblinoides que estão precisando de mim, eu preciso colocar comida na minha mesa, esse tipo de coisa. Aí o cara chegou e falou assim, não, olha, é o seguinte, se você prometer que você nunca mais vai atacar a gente, mas eu só ataquei porque vocês invadiram, sabe? Esse aqui é o melhor. Então eles já começaram a ter, a gente invadiu, não. Mas tudo bem. Eles deixaram o cara correr, o goblinoide correr. E eu fiz um cálculo, mais ou menos. O cálculo foi até aleatório, foi jogando para ver assim. Se saísse para, ele ia por aqui, se saísse para, ele ia por aqui. Porra, deu um negócio lá que ele foi de cara com o pessoal ruim.
sabe? Aí ele saiu assim, o pessoal andando assim, eu falo, olha, vocês começam a ouvir de longe, o pessoal que tem uma audição melhor começa a ouvir um... Quando de repente vocês dão de cara com um Goblin, que quando olha para vocês, eu joguei o dado assim, se surpreendeu, eu falo, ah, não, mais humanos fedidos, ou alguma coisa assim, sabe? E aí o pessoal, esse pessoal ficou sabendo que tinha outro grupo dentro oficialmente eles ficaram sabendo que tinha outro grupo dentro do Under Mountain. Uhum. E que não estavam tão tão separados assim, não tava tipo alguma coisa de 10 minutos, sabe, um do outro. E aí tudo bem. Uma longa história um pouquinho mais curta, o pessoal acabou tendo quebra-pau entre eles, porque não teve muito jeito, parte do pessoal acabou com os goblins, queriam acabar com os goblins e pegar o que eles podiam e começaram a fazer isso. E aí o pessoal do bem começou a falar assim, não, olha, assim, é certo mesmo, a gente invadiu aqui, e a gente não invadiu pra matar ninguém, a gente invadiu pra matar o Halaster, e o Halaster é o cara, o evil, ele é muito ruim, mesmo, sabe? E, assim, aí foi se desenvolvendo, a gente jogou 8 horas, aquele dia a gente jogou 8 horas, eu lembro que chegou no fim, eu tava cansadíssimo, e assim, mentalmente cansado, porque a história, quando você tem a história, o que eu faço, eu tenho mais ou menos o outline, eu tenho a história do que está acontecendo. Eu não peguei do Under Mountain, eu fiz uma adaptação do Under Mountain para minha história, sabe? Então aconteceu, eles nunca iam encontrar o Halaster ia matar eles em 2 minutos, sabe? O cara é impossível de matar, sabe? E não para aquele nível, de qualquer jeito. E aí aconteceu algumas coisas que eu não contava, que foram quando eles se encontraram, porque os caras tinham um Ranger, que é como se fosse um Aragorn, do Senhor dos Anéis, sabe? E esse cara, ele conseguiu encontrar o grupo dos bons. E o grupo dos bons não tinha ninguém que detectasse que conseguisse detectar alguém nesse nível que o Ranger pode se esconder. Eles não tinham ladrão, só para vocês verem. Então eles caíram em armadilha, eles tiveram uma série de coisas assim, mas o clérigo tava lá curando tudo. O clérigo, cara, se eu fosse dar XP para ele assim, o cara subia de nível na hora. Porque o clérigo salvou todo mundo, sabe? E aí foi isso. Aí 8 horas depois, 8 horas depois não, durante eles se encontraram, quebraram o pau, chegaram à conclusão que cada um vai pro seu canto honradamente, sabe? Uhum. Cada um vai pro seu canto honradamente. Vocês querem o quê? Vocês estão protegendo o Halaster? Eles falaram, não, a gente não tá protegendo o Halaster. O que vocês querem? Riqueza. Sabe, a gente não quer riqueza. Isso, 2 personagens tinham morrido já. Um personagem dos bons e um personagem dos ruins, sabe? Morreram mesmo. Os caras não conseguiram mais jogar, sabe? E eu não tinha mais personagem para dar pros caras. Os caras ficaram olhando assim, sabe? Sem saber o que fazer. Eu falei, olha, você se junta com outra pessoa e joga junto. Tenta dar uns pitacos aí. Aí foi divertido, porque mesmo os caras que morreram acabaram se divertindo. E aí depois disso, tá, isso foi o clímax da aventura. Aí o pessoal foi andando, foi entrando através da masmorra, dessa caverna, desse sistema de cavernas chamado Under Mountain, e eles tiveram suas aventuras, encontraram outros seres, liberaram algumas... o pessoal bom conseguiu liberar uma facção de gnomos que estava preso através sabe, liberaram, ganharam XP, ficaram felizes pra caramba, foi uma aventura bacana para eles. Enquanto o pessoal do mal, eles chegaram numa Vila Drow. Eles chegaram numa Vila Drow que estava lá, e essa Vila Drow serviu o Halaster. Só que assim, o Drow é um elfo negro, que nem existe. Se você pegar a base do AD&D, que é toda a história do Tolkien, ou o Anel dos Nibelungos, alguma coisa assim, toda aquela mitologia nórdica, e eles existem na mitologia nórdica, mas eles são diferentes do que o AD&D, o Dungeons & Dragons apresenta. Os elfos negros, eles são elfos como se fossem elfos, com uma pele negra, e eles vivem embaixo da terra, eles vivem no underground, eles vivem nas cavernas, eles não podem com o sol, eles tomam dano do sol. E eles são basicamente uma raça ruim, eles são basicamente uma raça de egoístas. Eu não chamo eles de ruins, eles são egoístas e eles são xenófobos.
Então, quando esse pessoal chegou lá, já teve aquela coisa de estranhar, sabe? Esse grupo não é muito bom, o grupo de players que estava lá, eles sabiam que eles estavam lá mais assim pelo caos e pelo loot, pelo dinheiro, pelo tesouro, do que qualquer outra coisa. Encontrou os Drows, aí aconteceu. Eles tentaram chegar à conclusão, eles tentaram chegar até uma conversa entre a Suprema Clériga de Lolth e o clérigo de... eu não lembro o que era o clérigo lá, mas tudo bem. Eles tentaram até chegar no meio termo para não ter combate, não adiantou. Tiveram combate, enfrentaram algumas coisas fantásticas, inclusive Driders, que são assim, são meio elfos e meio aranhas gigantescas, sabe, alguma coisa assim. Eles conseguiram acabar, eles não acabaram, eles mataram 70% do vilarejo e o resto fugiu. E eles conseguiram tudo o que eles queriam, que era um loot suficiente para comprar um reino. Então, quer dizer, aquele grupo saiu com dinheiro suficiente para comprar um reino. E quando eu digo um reino, assim, era mais, pelo nível deles, era mais comprar um vilarejo e conseguir subir um castelo que nem era com paredes de pedra, parede de madeira. Então, quer dizer, eles conseguiram alguma coisa, mas não tudo aquilo que eles queriam, sabe? Logicamente, você não pode dar tudo o que eles querem na primeira vez que eles jogam, de jeito nenhum. E aí foi isso. Esse foi uma das aventuras que a gente teve na Forbidden Planet, com um grupo de pessoas que veio de outro estado, eu não lembro de que estado que eles vieram. E a professora participou, não? A professora participou, nossa, a professora, ela não participou tanto assim, porque ela estava muito impressionada com, foi o que ela falou para mim depois, ela estava muito impressionada com o storytelling, com a contagem da história e com os alunos dela, do jeito, eles nunca tinham jogado RPG, Eu tive, e os caras eram o quê? Acho que tinham 16, 17 anos, alguma coisa assim. E eu senti que aquele grupo, algumas pessoas do grupo, eles encontraram essa fantasia medieval pela primeira vez na vida. E essa fantasia medieval é uma das minhas paixões, então eu gosto realmente de jogar, eu gosto realmente de ser tanto player quanto mestre, eu gosto muito, e eu tinha essa aventura meio que pronta já, e era uma aventura boa, era uma aventura muito boa, e eu vi as pessoas assim, o que eles começaram a jogar sentados, sabe? Quando estava depois de 2, 3 horas, o pessoal estava de pé, as cadeiras estavam caídas para trás, o pessoal batendo na mesa, gritando, sabe? Nunca tinha ouvido falar em, sei lá, quem que era? Tyr. Nunca tinha ouvido falar do deus chamado Tyr, sabe? Tinha um cara que era o clérigo de Tyr, gritando Tyr! O cara nunca tinha ouvido falar em Tyr, ele nem sabia o que era aquilo, sabe? Tinha outro lá que era o paladino de Helm, que virou um paladino. O paladino é um cavaleiro, para quem não sabe, é um cavaleiro sagrado, como se fosse... eu ia falar o Lancelot, mas ele não é o Lancelot. Ele tá mais para o Gawain, ele tá mais pro Green Knight, pro Cavaleiro Verde. Ele é um cara que ele tem uma... Ele nunca vai sair daquilo que ele acredita. Ele acredita num Deus, ele acredita que coisas certas e coisas erradas. O que tá aqui nesse caminho é o certo. O que tá aqui para fora é errado, sabe? E é muito, não existe cinza para ele, existe preto e branco. Então esse é o paladino. Só que o paladino tem uns certos poderes. Ele tem, o deus dele olha para ele e fala assim: esse aqui me representa. Esse aqui me representa. Só que ele me representa na porrada. Ele me representa, se precisar, ele me representa na porrada. Ele é um dos guardiões da minha religião, sabe? Então tá. Então o cara tava lá e ele era paladino de Helm. Então o que aconteceu? Ele perguntou pra mim, Cato, fala pra mim um pouquinho mais de Helm, como é que é? Aí eu fui lá, abri, não sei o que lá, olhei assim e falei, olha, é isso. Dei um resumo, eu acho que, sem brincadeira, de 40 segundos, porque não tinha mais tempo. Dei um resumo de 40 segundos, assim, muito rápido pra ele. Ele abriu o sorriso e... sabe? E assim, peraí, que abriu o negócio aqui. Abriu uma Steam, que legal, não sabia nem que tinha Steam aqui, tá? Aí foi. Então, e o moleque, coitado dele, o rapaz ficou assim, sabe? Ele ficou assim, pelo poder de Helm, sabe? Teve uma hora que o necromante do outro grupo chamou um bando de esqueleto lá. O paladino jogou uma coisa cinematográfica, cara. Ele falou assim: eu me jogo no meio,
Tá, rola a sua constituição, rola a sua destreza e constituição. Aí rolou destreza, conseguiu constituição, porque ele tava com uma full plate, ele tava com uma armadura completa. A armadura é muito pesada. Então, cada vez que ele andava, fazia clan, 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 sabe? E ele se jogou no meio dos mortos-vivos, sabe? Levantou o martelo que ele estava usando, em nome de Helm, em nome de Helm Todo-Poderoso, eu os expulso para as profundezas que vocês vieram, esse tipo de coisa. E o cara rolou e deu tudo certo, sabe? Então ele ficou assim, e o jogo inteiro no rosto dele tava uma coisa tão prazerosa assim. Os dois grupos, pra falar bem a verdade, eles estavam se divertindo tanto que não tinha mais ninguém. Fora a professora era a única sentada, mas a professora, ela tava meio no meio assim, ela meio que parou de jogar. Ela tava mais olhando assim e tava tentando controlar o grupo, porque o grupo teve uma hora que ele perdeu o controle, e tinha os dois grupos falando ao mesmo tempo, xingando o outro. Então, 8 pessoas dessa mesa aqui xingando 8 pessoas dessa mesa. E eu lá no meio, só assim, tá bom, isso é RPG, tá bom. Eles estão fazendo o trabalho deles, sabe? Porque seu Deus é isso, porque seu Deus é aquilo. Ah, seu Deus é sei lá o que lá. E os caras falavam umas coisas engraçadas, cara. Que eu tinha que rir, eu tinha que rir, sabe? Porque seu Deus na favela não faz nada, porque seu Deus não sei o que lá, isso e aquilo, porque, sabe, na quebrada isso e aquilo, tal. Você, cara, sabe? E assim, e foi uma coisa o grupo foi brigando entre si, sabe? E rachando o bico. Quando saía alguma coisa, era tipo aquela. Para mim, o que eu vendo de fora foi tipo aquela coisa, aquele tipo de brincadeira americana que tem aqui também na Inglaterra, chamada Yo Mama. Yo Mama é quando você começa a xingar sua mãe, mas você sabe que é uma brincadeira, você não vai levar pessoalmente. Então você fala assim, sua mãe é tão gorda que não sei o que lá, isso aqui lá, sua mãe, sabe, esse tipo de coisa. Então, mas, tendo dito isso, não brinquem de Yo Mama, porque tem gente que não consegue pegar isso e as mães são sagradas. Não façam isso, crianças, tá? Eu só estou fazendo uma analogia, tá? Aí tudo bem. Aí a professora, eu lembro que nessa hora que eles estavam se xingando, e chegaram a jogar papel, sabe? Amassaram papel assim, jogaram papel um no outro. E os caras tinha irmão jogando numa mesa, irmão jogando na outra, sabe? Tinha amigo, tinha namorado nesse canto e namorado no outro, sabe? E eles se xingando e falando, não sei o que lá, tal. Aí eu olhei assim e falei, pô, eu fiz o trabalho. Sabe, assim, parabéns, eu fiz um trabalho bom, sabe, parabéns. E ninguém mais estava sentado, a não ser a professora. Aí a professora levantou e falou assim, grupo, vamos sentar e tentar fazer menos barulho, porque como a Forbidden Planet era logo na entrada do shopping center, toda vez que a gente jogava com um grupo um pouquinho mais excitável, as pessoas que passavam pela porta, que era uma porta aberta, um shopping center, que dá para mesmo a rua que vai para o Sesc Pompeia. Então, quer dizer, não é pouco movimentado, sabe? Essas pessoas vinham ver o que estava acontecendo, porque a polícia já parou lá 2 ou 3 vezes para ver o que estava acontecendo, porque quando um cara grita assim, morte, sabe? E o policial tá na porta, o policial vai pensar, pô, vou ter que fazer meu trabalho, né? Vou ter que fazer alguma coisa. E esse grupo estava exatamente nesse ponto de excitamento, nesse ponto de, sabe, de estar dentro da aventura. E a gente jogou por 8 horas, a gente não conseguiu acabar. Depois disso, desse grupo de 16 pessoas, mais a professora, que eram de outro estado, eu tive a visita de partes desse grupo mais umas 4 ou 5 vezes. Agora, imagina como o cara não deve ter gostado para sair do estado dele, sabe? Eu não sei se era estado, pra falar a verdade, ou se era outra cidade. Era outra cidade. Era outra cidade, longe de São Paulo, fora de São Paulo. Mas imagina como o cara não gostou, o que o cara, sabe, para voltar com o pai ou com a mãe, ou mesmo sozinho, para jogar alguma coisa ou para comprar alguma coisa. Teve um cara que eu lembro que veio desse mesmo grupo, meses depois. Cato, você lembra de mim? Eu lembrava dele, mas eu não lembrava do nome, porque eu não sou bom com nomes nem com datas. Lógico que eu lembro, tá? Eu vim comprar alguma coisa, mas eu segui. Que legal, o que você vai querer comprar? Eu vou querer comprar mais barato porque eu trabalhei para minha avó me deu um dinheiro. Então, aquilo partiu meu coração, né, meu? Um cara querendo jogar RPG, e na época era muito caro. Eu não sei como é que tá hoje em dia, que faz 16 anos que eu tô fora do Brasil. Mas na época era muito caro, porque todo o material
era importado, todo o material era importado, não existia material em português. Sabe? Lógico, depois veio o Tagmar, depois veio uma série de RPGs em português, tal, inclusive a tradução do GURPS, inclusive a própria tradução do AD&D, mas nessa época, exatamente nessa época, não existia nada em português, nada em português. E eu falei para ele assim, tá, tudo bem, mas como é que você vai fazer com o livro, que é em inglês? Ele falou, eu vou pegar um dicionário e vou traduzir palavra por palavra. Hoje em dia o cara é formado pela USP em letras, é professor de inglês, com, sei lá, com mestrado não sei onde, não sei das quantas, bacanão, e foi meu jogador. Sim. Bom, você então estava nesse momento, né, que começa a surgir lojas, né? O Eric já chegou a comentar Alex Books, a Forbidden, a própria Devir, né? A própria Devir, Comics, a Comics também, tinha várias lojas que tinham RPG. Então, eles começaram a brotar. Isso em São Paulo, né? Que no Rio de Janeiro também tinha lá as suas lojas, né? Mas, tendo dito isso, o primeiro foi em São Paulo, foi germinado em São Paulo, e depois ele foi desenvolvido para outros lugares. Depois, quando ele começou a crescer, ele foi desenvolvido ele alcançou outros lugares, inclusive o Rio de Janeiro, sabe? E o pessoal foi isso, tá? Eu quero deixar claro que foi São Paulo que nasceu, que germinou. Tá? E, bom, você estava ainda na Forbidden quando começa a ter esse material nacional, assim. Teve uma mudança de público? Você sentiu alguma coisa diferente nesse sentido ou não? Popularizou mesmo? Foi uma... Assim, eu lembro que o primeiro RPG em português que eu peguei, eu não lembro se foi o Tagmar ou se foi o GURPS. Acho que foi o GURPS, que eu ganhei diretamente do Douglas, eu ganhei do Douglas. Nossa, cara, ganhei do Douglas. O Douglas, eu tava um dia lá, tava eu, o Tino, o Mauro, o pessoal da RPG, assim, a gente tava lá embaixo na Devir, a gente ficava, é muito legal, a gente ficava tipo no depósito deles. Então, eu tava lendo, não sei o que lá, isso, aquilo, tal. Aí chegou a primeira caixa do GURPS em português, sabe? E assim, eu já conheci o GURPS, eu nunca vi do GURPS como de bons olhos, sabe? Aquela coisa de ser meio elitista quanto a D&D. Mas eu comecei a jogar, tudo bem, ele me deu tal. E após isso, na outra semana, quando eu voltei na Forbidden Planet, eu notei um monte de gente comprando e um monte de gente que já tinha o GURPS, que foi para Devir, ou outras lojas, comprou, e a molecada leu aquele livro em 4, 5 dias. Teve um moleque que falou para mim assim, que ele acordava, lia, almoçava, lia, jantava, lia, dormia, sonhava com o livro, acordava, lia de novo, e assim ia por 3 dias. 3 dias. O moleque decorou o livro, o moleque sabia o livro inteiro, sabe? O menino lá sabia o livro inteiro. E assim, o público que começou assim, se a gente tinha 60 pessoas, o negócio foi para 120, 200 pessoas de vez em quando, sabe? A ponto de não ter lugar, não ter mesa. E olha que a gente tinha muita mesa, a ponto de não ter mesa na loja, não ter mesa no shopping. O shopping não tinha mesa suficiente para todo mundo, sabe? Por causa do RPG em português. O RPG foi aportuguesado, foi traduzido para o português, era uma coisa acessível. E outra coisa, o GURPS é aquela coisa que você sabe as regras, você só adapta o universo. Então é fantástico. Então foi fantástico para essa criançada, para esses adolescentes, para esses jovens daquela época, sabe? Pessoal que queria realmente entrar no RPG, sabe? Então o pessoal começou a desenvolver, e eu vi um pessoal, sabe, vendo o RPG como a saída para tudo aquilo que eles não tinham na vida. Eu tinha um cara, eu não vou lembrar mais o nome dele, assim, foi uma pessoa que eu tive muito prazer de conhecer. Ele teve uma infância bastante complicada, ele trabalhava como vendedor ambulante. Um dia ele parou, ele começou a jogar comigo lá, ele jogou uma vez comigo, adorou, ia todo fim de semana, mas aí ele não jogava mais comigo, ele fez um grupo dele, ele trouxe uns amigos e fez um grupo dele. Aí teve um dia que a gente estava fechando a loja, assim, a gente ia tomar suco numa lojinha que tinha lá, a lojinha de suco vivia pelo pessoal do RPG, a lojinha de suco, ela vivia
E, nossa, e ganhava dinheiro através da gente, porque a gente só tinha aquele lugar para comer lá dentro. Então, quer dizer, essas 120 pessoas se desesperavam para comprar coisa. Então, o cara não parava. Tinha hora que o cara não parava de esmagar laranja no negócio. Sabe? O cara, e tinha aquela fila. Tal. Então, aí esse cara, ele já tinha me contado a história dele e falou assim: nossa, Cato, é assim, a única coisa que eu quero é jogar RPG, sabe, aprender, ler, sabe, eu tô adorando, foi uma coisa única na minha vida, assim, sabe, e agora eu tenho meu grupo, isso e aquilo, tal, e eu encontrava ele no centro da cidade, sabe, e eu encontrava ele por aí, sabe, eu andava muito pelo centro, andava muito pela Paulista, que eu sou da Bela Vista, então quer dizer, é metade do caminho da Paulista, metade do caminho pro centro, sabe, então eu andava muito naquela região. E eu encontrava ele volta e meia lá, sabe? Ele vendendo as coisinhas dele. Ele, puta, meu, a felicidade dele falar assim, era falar, olha, eu tô vendendo isso aqui para comprar um livro, sabe? Eu tô bem, sabe? Agora eu tô eu tenho um novo horizonte agora. Eu tenho umas coisas novas para pensar, sabe? Porque quando você, assim, uma coisa, eu não quero generalizar, porque generalizar é complicado, mas isso é a história do que eu vi, história do que eu vi. O pessoal que gostava disso, eles eram muito atentos à informação, eram muito atentos à computação, eram muito atentos, eles eram muito afinados a, a estudar um pouco mais, aí um pouquinho mais, sabe? Então, essa pessoa, eu não lembro o nome dele, que é uma pena, sabe? Ele entrou nessa e ele começou a se desenvolver tanto quanto os outros, tanto quanto as pessoas que estavam lá, sabe? As pessoas de famílias mais abastadas, as pessoas de famílias mais com um pouquinho mais de posses, sabe? Então, o que aconteceu? Ele se formou também, ele foi para ele conseguiu uma coisa que ele nunca pensou que ele conseguiria. E assim, e essa época que que a gente entrou, que eu entrei no RPG, aconteceu muito disso, aconteceu muito desse pessoal, eles encontrarem uma saída para algumas coisas para algumas situações que não saída assim, como se fosse uma diversão, sabe? Algo que é algo a mais na vida, algo a mais na vida. Isso foi muito bacana. Eu não sei, eu espero que ainda aconteça hoje, viu? E você fica na Forbidden por quanto tempo? Você lembra, assim? Eu fiquei na Forbidden durante 1 ano. Aí aí eu tive um certo desentendimento com o Peter, mas hoje em dia eu entendo que o desentendimento não foi nem tão grande assim. Mas tudo bem, eu saí. Eu trabalhei um pouco trabalhei um pouco na Abril com RPG também. Aí eu ainda tinha os meus grupos. E aí, mas só que nessa época eu já estava fazendo USP, eu já estava na USP, então já era um pouco mais complicado, porque eu tinha que ter aula todo dia, sabe? Às vezes eu tinha aula de manhã, às vezes eu tinha aula de noite, então, e eu estava procurando estágio, estava procurando isso e aquilo, então estava complicado para trabalhar com RPG, sabe? Eu tinha mais que fazer estágio na minha área, então foi nessa época que eu jogava como jogador e como mestre, mas eu já não interagia tanto no mercado, quer dizer, todos os meus amigos estavam ainda ou envolvidos na Forbidden, ou envolvidos na Devir, ou em outras lojas, ou alguma outra coisa. E eu estava nesse meio, mas eu não estava mais ativo nesse meio. Eu estava mais como uma pessoa que conhecia todo mundo, e de vez em quando eu dava eu dava uma ajuda em uma outra, lógico, uma ajuda remunerada, em uma outra situação, em uma outra demonstração ou em uma outra palestra, fiz muita palestra. Eu trabalhei no Sesc, cara, eu dei aula de RPG no Sesc. Eu dei aula de RPG no Sesc da Sé, eu não lembro mais o nome, o Sesc que tem um Sesc perto da Praça da Sé. Eu dei um curso de RPG muito bom lá e dei outro curso de RPG, o que na época era conhecido como o Sesc, aquele Sesc grande pra caramba aqui, ó, Sesc... Outra que é no fim de São Paulo, difícil pra caramba de chegar, é o Sesc Campestre. Era chamado Sesc Campestre. Eu dei outro curso de RPG lá. O curso de RPG que eu dei nesse Sesc e no Sesc Vila Mariana também, no Sesc no Centrão.
Eu dei 3 cursos pelo Sesc, e o pessoal do Sesc, eles adoravam esses cursos, porque o curso era baseado em GURPS ou AD&D, dependendo do que o pessoal quisesse aprender, e eu ensinava A B como se fazer uma aventura, sabe? Como se fazer uma introdução, como se fazer isso, como se comportar, como você ter o jogo de cintura, de lidar com seus players, com seus jogadores, fazendo coisas que você não espera. Porque jogador, para fazer coisas que você não espera, é fantástico, cara. Se você espera que eles façam alguma coisa, eles fazem ao contrário, sabe? E eu ensinei desde como fazer uma aventura até como jogar, sabe? Tanto no Sesc, o Sesc Carmo, acho que era o Sesc Carmo, perto da Sé, Sesc Carmo, através da Valéria Bari. Muito obrigado, Valéria. Se você está ouvindo, foi um prazer trabalhar com você. Aí eu fui para o Sesc Vila Nova, na época era conhecido como Sesc Vila Nova, também dei um curso muito bom no Sesc Vila Nova. O pessoal do Sesc Vila Nova, realmente, nós tínhamos a vaga para 20 pessoas, eu acho que foram 270 pessoas que se inscreveram. Nossa. Não, foi uma coisa, não deu tempo. Eu dei 2 cursos lá e foi fantástico. E eu não consegui dar mais cursos no Sesc Vila Nova porque eu não tinha espaço. Eu tinha 2 opções. Ou eu era jubilado da USP, ou eu deixava de dar aula lá, de dar aula no Sesc. Mas o Sesc pagava bem. Não tem como negar. Então cortou meu coração. Aí eu fui pro Sesc Campestre. O Sesc Campestre era uma coisa só de fim de semana. Então eu não dava aula. Então o que eu fui contratado para fazer, meio que não aconteceu. Porque as pessoas que vão no Sesc Campestre, como é muito longe de São Paulo, elas não vão sempre, elas não vão ficar na minha frente 8, 12 horas. Sabe? Então o que acontece? Ao invés de dar aula de RPG, porque eu era esperado para dar aula de RPG, sabe? Eu jogava RPG com o pessoal. Tá. Eu fiz um panfletinho explicando mais ou menos o que é o RPG. Eu pedia para as pessoas lerem. E só tomava esse panfleto. Eu acho que eu tenho uma cópia por aqui em algum lugar. Esse panfleto demorava 5 minutos para você ler, sabe? Era uma leitura fácil, uma leitura rápida, e já te dava a introdução que, se você lesse aquele panfleto, eu ia poupar muito tempo para mim. Sabe? Então eu dava o panfleto, aí você via assim, eu jogava mais com o pai das crianças do que com as crianças, por incrível que pareça. Sabe? Era uma coisa mais voltada, no Sesc Campestre era uma coisa voltada mais para criança, sabe? Para criança adolescente, assim, entre 14 e 16 anos, sabe? Mas eu acabava jogando com os pais, com o pessoal mais velho. Então a minha mesa de jogo era sempre pessoal de 20 anos para cima, sabe? E aí foi isso. Aí todo fim de semana eu tava lá, e o pessoal começou a jogar, e eles falavam, e eu tive gente voltando, eu fiquei lá acho que 6 meses, algo assim, e eu tive gente voltando o final de semana só para acabar a campanha, sabe? Eles falavam assim, cara, eu moro em Itaquera, do outro lado de São Paulo, cara, é uma coisa assim, é uma coisa que é difícil chegar aqui, mas eu venho para cá, eu enfrento uma condução de 2 horas para chegar aqui e jogar, sabe? Esse é o gosto que o pessoal pegava pelo RPG, o gosto que o pessoal pegava pelo RPG, sabe? E é uma coisa, se você tá assistindo esse stream e você nunca jogou RPG, gente, tenta, sabe? Vai fazer muito bem para você aqui, vai fazer muito bem para sua vida social, e você vai se divertir pra caramba, meu. Vai por mim. E deixa eu te fazer 2 perguntinhas. Na verdade tem mais algumas, né? Mas sobre o Sesc, você preparava material, escrevia para dar aula? Você criava alguma regra, assim, ou você pegava de algum livro? E se você puder contar um pouco da Abril. Tá. No Sesc, então, vamos lá, no Sesc. O Sesc, eu trabalhava mais com GURPS em português. Que era, o Sesc, ele não era patrocinado, o meu curso ele não era patrocinado por ninguém. Eles entraram em contato comigo porque eles já me conheciam do trabalho da Forbidden Planet e de outros lugares também. Então, o pessoal do Sesc, o pessoal, na época eles eram chamados animadores culturais, que era o pessoal que desenvolvia as ideias culturais do Sesc, de qualquer Sesc. Cada Sesc tem seu grupo de animadores culturais, que é aquelas pessoas que acham coisas para se fazer, sabe? Que agitam shows, agitam mostras, agitam esse tipo de coisa. E
para falar a verdade, foi primeiro a Valéria Bari, depois foram outros, eu chamava eles de agitadores culturais, sabe? Outros agitadores culturais que entraram em contato comigo. Então, o que aconteceu? O único material realmente em português que eu tinha era o GURPS. Era o GURPS. Então a gente começava a jogar o GURPS. A gente jogou muito GURPS. Então eu tinha personagens desenvolvidos, eu tinha aventuras desenvolvidas, eu tinha aventuras mais maduras, tinha aventuras um pouco mais light, posso falar assim, umas aventuras um pouco mais fáceis, um pouco mais difíceis e mais emocionantes e com menos emoção, porque tem gente que por incrível que assim, é incrível, mas como o pessoal um dia descreveu, eu tenho umas descrições muito carmesins, muito vermelhas, tem umas descrições de combate assim, muito vívidas, e não é todo mundo que gosta disso, e então eu tinha que me segurar muito, porque às vezes eu jogava com senhoras e com senhores que quando eu começava a contar as coisas, eles ficavam assim, sabe? Então era complicado. Eu desenvolvi todo o sistema assim, era em cima do GURPS, mas eu desenvolvi todo o material que eu produzia no Sesc. Logicamente o Sesc me ajudou com a gráfica, então tudo que eu precisei do Sesc, eles me deram carta branca para usar a gráfica até um certo valor, mas esse certo valor era mais do que eu necessitava, sabe? Então, quer dizer, quando você chegava, você fazia inscrição, eu interagia com toda a classe. As 20 pessoas que estavam lá, não tinha uma que foi deixada para trás, sabe? Todo mundo que saiu de lá saiu sabendo jogar, saiu sabendo desenvolver uma aventura, saiu sabendo desenvolver, se virar dentro da aventura como uma pessoa, como contador de história, sabe? Eu tô meio que me freando a chamar de mestre, porque mestre é complicado, é contador de histórias. Eu acho que é um contador de histórias, é isso. Então, quer dizer, eu ensinei as pessoas a serem contadores de histórias, a desenvolver para que eles tenham o seu próprio grupo, para que eles consigam colocar o grupo para frente, para que eles consigam manter o grupo na mesma mesa, mês após mês após mês, anos após anos após anos, sabe? Aí, vamos ver, na Abril. Abril, o que acontece? Como esse grupo, como todo mundo se conhecia, porque esse grupo, como eu falei assim, foi de 60 pessoas para 120, a gente sabia o nome de todo mundo. A gente sabia o nome de todo mundo, a gente sabia o telefone de todo mundo, a gente sabia onde morava, a gente ia para casa de um para jogar isso, ia para casa de outro para jogar aquilo, ia no Habib's. Nossa, quando a gente ia no Habib's, a gente chegava no Habib's assim e ficava na fila. Andava mais pouquinho. Quando chegava a nossa vez lá, por favor, o seu pedido. Eu quero 400 esfirras. Eles olhavam assim, quê? 200 de carne e 200 de queijo. Sim, e 18 litros de refrigerante. Sabe, era uma coisa. Era uma coisa, cara. A gente tinha um amigo nosso que tinha um Fiat. O Fiat dele deve feder, deve cheirar esfirra de carne até hoje, cara. Era uma coisa. A gente carregou. Teve um dia que a gente carregou quase 700 esfirras, cara. O cara ficou cozinhando esfirra lá. Os caras ficaram fazendo esfirra durante. Eles tiveram que fechar a loja do Habib's pra gente, cara. De tanta esfirra que a gente pediu. Porque a gente ia na casa dos amigos e sempre tinham 2, 3 grupos de RPG jogando. Mas voltando. E por isso, 2 ou 3 grupos de RPG jogando, quer dizer, a gente tinha mais ou menos umas 50 pessoas na mesma casa jogando. E esse pessoal tinha pai que trabalhava na Abril, tinha mãe que trabalhava não sei onde, tinha isso, aquilo. E todo mundo, isso vai fazendo um network. Não tem jeito, sabe? Isso vai fazendo, você vai conhecendo gente aqui, você vai conhecendo gente ali, você vai conhecendo gente aqui, e aí esse pessoal começou a traduzir o AD&D, começou a traduzir o AD&D português. Eu não traduzi o AD&D, porque na época eu estava complicado com a minha faculdade, tinha que fazer alguma coisa na minha faculdade, afinal. E eles estavam traduzindo, mas todo mundo que estava traduzindo AD&D eram meus jogadores, todos eles, não tinha um que não tinha jogado comigo. E aí, na época, tudo bem. Eu consegui fazer o negócio da faculdade, que foi não difícil, mas foi trabalhoso. Porque assim, era resumos de livros, você sabe, resumos de livros, coisas assim, sabe? E defender isso, defender aquilo, falar na frente. Então, aí aí eu tinha um amigo meu chamado Cristiano, que ele trabalhava na Abril. Ele era realmente, ele era eu não sei, animador cultural também, da Abril, eu não sei como é o nome e tal. E o Rodolfo trabalhava. O Rodolfo era o desenvolvedor do AD&D,
do Dungeons and Dragons no Brasil, sabe? E aí eu já conheci o Rodolfo já tinha jogado comigo. O Rodolfo tentava ser sério. Ele tentava ser sério. Assim, senhor Cato, cada vez que ele falava senhor Cato, eu... Oh, senhor Cato, não, o senhor Cato vai representar Abril, não sei lá. E eu comecei a trabalhar com ele. Comecei a trabalhar no barra com ele, que era ele que estava lidando com um RPG, com a D&D, e barra com marketing da Abril. E o que acontecia? Como a gente trabalhava? A gente pegava o carro, a gente ia de carro até as escolas, logicamente, tinha um pré-contato com a escola, isso, aquilo, explicava para a escola que, olha, nós temos esse sistema, que é um sistema de RPG, mas o que é RPG? RPG quer dizer Role Playing Game. Você falar isso, a pessoa geralmente desligava a nossa cara. É um jogo de faz de conta, um jogo de caracterização. Um jogo de caracterização, ai que legal. É como teatro? É mais ou menos como teatro, minha senhora. Eu posso ter Aí nós, depois de convencer a diretora, ou a professora, ou quem quer que seja, que era uma coisa razoável, que era uma coisa boa para a escola, que era uma coisa boa para a educação, que era algo que desenvolvia não só a criatividade, como a sociabilidade, e poderia ser usado para outras funções. Poderia ser ensinado poderia ser usado para ensino de línguas, ensino de física, ensino de química, qualquer coisa. Nós íamos, conversávamos com a responsável, lógico que nessa... E assim, como era minha paixão, o RPG, eu falava apaixonadamente sobre RPG. Eu dava uma mostra no que era, mostrar para a pessoa, dava uma folha pequena, como se fosse um personagem, falava aqui, olha, isso aqui. Esse personagem é bom nisso, nisso e nisso, ele tem chance de conseguir isso, através da rolagem desse dadinho aqui. Tá? Eu comecei a usar o D20, comecei a usar um dado de 20 lados. Mas o dado de 20 lados, cada vez que a pessoa pegava quem nunca viu um dado de 20 lados, ficava assim. Mas tem 20 lados mesmo? Aí, nesse momento, eu parei. Eu comecei a usar o dado normal, de 6 lados, com os furinhos pretos. Porque aí a pessoa sabe como usar o dado, sabe? Entendeu? E eu usava 2 dados de 6 lados. A partir desse momento, eu vi para não perder tempo, porque não dava para perder tempo. A gente não podia perder tempo. Eu comecei a usar 2 dados de 6 lados, tá? Aí foi. Aí a gente falava com a senhora falava com a pessoa responsável falava, que legal, não sei o que lá, vem aqui, vamos fazer uma demonstração. Aí a gente fazia a demonstração. O que aconteceu foi o seguinte, eu fiz uma aventura, eu não lembro direito como era a aventura, eu tenho ela por aqui em papel em algum lugar, mas era alguma coisa assim, era... os guerreiros da sabedoria contra o monstro da ignorância, alguma coisa assim. Então, o que acontece? Os guerreiros, eles entravam numa biblioteca gigantesca, eles tinham que chegar no fim. Se eles não chegassem no fim, o monstro da ignorância matava eles, assim, pela própria ignorância, para vocês não saberem sair daqui. E eles tinham que fazer uma série de coisas, eles tinham uma série de atos, eles tinham que fazer, não seguir, porque era meio livre, eles poderiam fazer o que eles quisessem, mas eles tinham que mais ou menos que chegar ao fim da aventura usando os conhecimentos da escola, da série que eles estavam, do conhecimento que eles tinham acumulado até aquele ponto. Então, o pessoal pegou, jogando com esse pessoal, eles tinham que recobrar uma espada, essa espada tinha um código, esse código era uma equação matemática básica, algo assim, não lembro de que era, mas todo mundo notava isso, no grupo, todo mundo chegava e notava, olha, isso aqui é isso, então se a gente colocar X aqui, e o que diz? Diz que essa espada é a única espada que poderá abrir a porta, sabe, ou matar o dragão, ou alguma coisa assim. E o jogo, ele não podia ter muita violência, ele não podia ter descrições, então minha descrição cromática ficava assim, sabe? Tudo bem, vamos lá. Mas a criançada amava. E, infelizmente, o objetivo dessas visitas era vender livro. E na época já tinha uma certa crise para comprar livro, que livro no Brasil sempre foi caro. Eu não sei como está hoje em dia, mas na época que eu lidava com isso era caro. E assim, a gente teve muitos pedidos, mas eu acho que não teve pedidos a ponto de
da Abril Cultural como uma empresa, olhar para o RPG, olhar para a D&D como algo lucrável, sabe? Então foi aí que a coisa começou a perder o embalo. Foi aí que o RPG começou, a D&D naquela época começou a perder o embalo. Eu lembro que eu fiz um trabalho numa empresa chamada Nokia, longe de São Paulo também, onde eu ficava jogando com o pessoal na hora do almoço, pela Abril também. E assim, e uma das coisas foi ver o pessoal abrindo as marmitas enquanto jogava, sabe? Eles não perdiam o jogo. Eles não perdiam o jogo. O pessoal falava assim, meu, a gente veio aqui ficar 1 hora com você, comendo a nossa marmita pra gente jogar, sabe? E desse grupo, eu tinha eu tinha três grupos, porque os almoços eles eram escalonados, então o pessoal que trabalhava nesse lugar, eles vinham nessa hora, o pessoal que trabalhava naquele lugar, eles vinham nesse horário aqui, e o pessoal que trabalhava lá em cima, no escritório, vinham no horário diferente, sabe? E eu jogava com o pessoal do escritório também. E o pessoal do escritório, teve um dia que eu joguei 2 dias com ele. No outro dia eles chegaram e falaram assim, Cato, olha, a gente vai comprar a gente pensou aqui, eu quero mostrar para meus filhos, aquela senhora quer mostrar para o neto dela, esse aqui quer mostrar para os sobrinhos dele, esse aqui quer levar para não sei para onde, esse aqui quer ter para ele mesmo. O cara que falou que quer ter para ele mesmo, ele falou, olha, eu ia mentir, eu ia falar que ia comprar para alguém, não, mas eu quero para mim mesmo, sabe? E o cara era assim, na época eu tinha o quê, 20 e tantos anos, e o cara tinha 50 e tantos, sabe? Então, quer dizer, o cara para mim era, sabe, eu fiz um senhor comprar um RPG. Ele chegou para mim, Cato, eu ia falar que ia comprar para meus filhos, para meus sobrinhos, mas não vou comprar para mim mesmo, tá? E assim, eu lembro quando eu peguei para fazer, eu não vendia, mas eu anotei no papel quantos iam assim. Cara, foi uma coisa, você falou, salvei o RPG no Brasil, salvei o RPG no Brasil. Não salvei. Não deu o número suficiente. Isso foi na Abril. Aí Abril teve a gente fazia a Feira do Livro. A Feira do Livro, cara. A Feira do Livro era a coisa mais divertida para se trabalhar na Abril. E eu ficava junto com o pessoal do AD&D, ficava teve uma. Não só a Feira do Livro, como teve várias exposições, acho que foram organizadas pela Devir, que a gente teve até um castelinho, a gente montou um castelinho, cara. Foi no terceiro encontro internacional. Terceiro encontro, eu tava lá, cara. Eu também. Olha só que mundo pequeno, Rafael. Olha só que coisa, meu. Então você sabe que aquilo foi muito divertido. Aquele terceiro encontro, eu acho que foi um dos encontros mais bacanas que a gente já teve. Se não o mais legal de todos, sabe? Não foi o Arneson, quem foi? Gary Gygax estava lá. Não, foi o Arneson mesmo. Foi o Arneson? Então tá, foi o Arneson. Foi. E o tradutor dele era o Eric Muni, sabe? Então, quer dizer, o Eric. Tá vendo como nessa época tudo se fechava, o universo do RPG se fechava entre nós, entre esse grupo enorme que a gente se desenvolveu. Então todo mundo se conhecia. Era difícil ter alguma coisa relacionada em RPG que o grupo não tivesse envolvido. Era muito difícil alguém do grupo não estar dessas 60 ou algumas não chamar outros para fazer, sabe? E nesse castelinho, nossa, me diverti demais, cara. A gente jogava RPG o dia inteiro. Jogar RPG, cara, imagina, ganhar dinheiro jogando RPG. Sabe? Você era um dos mestres lá? Eu era um dos mestres. O Rodolfo era um dos organizadores, tentando ser sério. O Rodolfo sempre tentando ser sério. Não conseguia. Ele conseguia meia hora de seriedade, sabe? Depois começava a rachar o bico. E a gente dava prêmio, sabe? Foi muito legal. Foi uma época muito legal. Foi uma época que a gente se divertiu muito. E o grupo que fez parte de tudo isso, nós somos amigos até hoje. Imagina. Quanto tempo faz isso, Rafael? Faz o quê? Uns 20 anos? Não. 25, 26, né? 25, 26. Imagina, meu. Aquele grupo que estava lá, a gente se conhece, a gente se fala até hoje, a gente se fala todo fim de semana, a gente joga online, sabe? É o meu pessoal que joga online comigo. E, Cato, vocês sempre iam no encontro? Vocês frequentavam? Sim. De uma maneira. O que significava para vocês? Era para mim. Primeiro eu vou responder para mim, depois eu vou dar um parecer do que eu acho que era do resto pessoal. Para mim era
Era culminação, existe essa palavra em português, eu não lembro mais, que às vezes eu confundo um pouco de inglês com português, mas era assim, era o ápice de tudo aquilo que veio antes. Era tudo aquilo que eu queria que fosse, que eu sempre quis que o máximo de gente possível jogasse RPG. Eu sempre gostei, sempre achei que é fantástico, sempre achei que é uma saída para uma série de situações, como eu já descrevi bastante aqui. Quando eu ia nesses encontros, nesses eventos, ou como quer que seja que você chame, quando eu via o pessoal jogando, eu via primeiro numa mesa, eu via o cara que começou a jogar comigo. Aí eu via naquela outra mesa o cara que começou a jogar com alguém que começou a jogar comigo. Quando eu via em outra mesa, eu via meus jogadores, sabe, sendo mestres. Uhum. Cara, meus jogadores sendo mestres, cara, eu queimava de orgulho. Eu ficava assim, assim. E foi uma... Eu lembro que eu olhava para aquilo, sabe? Eu senti... A descrição que eu posso te dar é... Imagina quando você tem uma família muito grande, você é um vô ou uma avó, e você senta no final do ano com sua família, a família são 30, 35 pessoas, e você pensa, você senta assim, você sabe que você tá cansado, você sabe que você tá... Mas você tá feliz que você tá com sua família. Quando você olha para todas essas pessoas, você fala assim, pô, tudo isso veio de mim. Imagina isso. Imagina essa sensação. Uhum. Era o que eu sentia ali. Não que tivesse vindo só de mim, não. Mas eu me sentia como o avô do RPG, não. Eu me sentia como, sabe? Eu me sentia como se eu estivesse no meio da minha família, para falar bem a verdade. Eu me sentia como se eu estivesse no meio do meu pessoal, sabe? E os meus amigos, e o pessoal que jogava comigo, o pessoal que mesmo assim, eu não sou o mais veterano de todos, você sabe bem disso. Uhum. Mas todo mundo se conhecia. E eu sei, eu posso afirmar com certeza que era bem isso também que parte do pessoal sentia. O pessoal sentia que eles estavam num ambiente feliz, num ambiente seguro, num ambiente saudável, hambúrguer, refrigerante, batata frita, sabe? Mas era algo que todos eles tinham a mesma paixão. Todos eles tinham a paixão de ouvir uma história e contar uma história, sabe? E foi bem isso, sabe? Foi bem isso. Quando eu estava lá, o que eu posso dizer é que quando eu olhava, eu sentia que eu estava numa família, sabe? E eu sentia que essa família, parte dessa família foi gerada por esse que vos fala. Uhum. E quando você falou que você acabou saindo abril foi encerrando, né? E que você vai dando as aulas no SESC até que você tem que fazer essa escolha entre a faculdade e o SESC, né? E como você continuou na sua atividade assim com RPG? Continuou jogando? Você se interessou por outros sistemas? Você chegou a jogar Vampiro? Cheguei a jogar Vampiro. Se você... Assim, eu não tenho, porque eu não consegui trazer para cá, mas a minha biblioteca de RPGs é uma biblioteca estúpida de grande. E assim, eu posso dizer que eu li todas, que eu sabia todas as... Quando eu jogava só um RPG. Então, o que acontecia? O meu central sempre foi a D&D e Cyberpunk 2020. Eu adoro Cyberpunk, adoro ficção científica, adoro adoro jogar algo que mostra o que a sociedade o que está acontecendo na sociedade hoje, porque é verdade. É uma coisa que, sabe, tudo bem. E os meus... mas eu joguei muito Vampiro, eu joguei muito Lobisomem, eu joguei o GURPS, como eu te falei, eu joguei Aí tinha os secundários. Os secundários, eu acho que eu nem vou lembrar. Eu joguei o Middle-earth, que é o das Terras Médias, do Senhor dos Anéis, também, que é bem legal, mas eu não gostava da ideia de você ganhar ponto de experiência através de caminhada. Porque assim, você caminha de cá para cá, você ganha tantos pontos de... O número de passos é o número de pontos de experiência, sabe? Então tinha coisa assim que eu não gostava muito, sabe? Então não era um dos RPGs preferidos, mas eu jogava com toda boa vontade, porque nós tínhamos amigos que eram fanáticos por Senhor dos Anéis, então a gente jogava o Senhor dos Anéis, sabe? A gente tinha amigos que eram fanáticos por Vampiro, a Máscara, sabe? Até um pouco fanáticos demais, mas a gente jogava, sabe?
Aí tinha o pessoal que... Aí eu descobri, eu já era muito fã do Lovecraft, como eu te falei, eu era muito fã do Lovecraft, sempre fui, sabe? Eu li primeiro Lovecraft quando eu era criança, pra falar a verdade, sabe? E eu fiquei assim, junto com o Edgar Allan Poe. Eu cheguei no Lovecraft através do Edgar Allan Poe. Então, eu lembro que eu descobri que eu adoro, eu era rato de sebo em São Paulo, e em todo o sebo de São Paulo eu conhecia. Aí eu fui no sebo da Praça da Sé, da João Mendes, que era o Messias. O sebo do Messias. Eu fui no sebo do Messias. Sebo do Messias, cara. Eu tô desenterrando umas coisas aqui que tá muito engraçado, cara. E muito obrigado, Rafael, por me fazer lembrar disso, porque tá muito legal. E eu fui no Sebo do Messias e comprei meu primeiro livro do Lovecraft, uma edição da Europa, não era Europa América, era portuguesa, uma edição portuguesa de Portugal, com todos os chavões portugueses, palavras portuguesas, mas eu lia, que era o único tipo de... era um dos únicos meios que eu tinha para chegar no ficção científica e no terror, tudo bem. Então, aí eu já tinha lido Lovecraft, e quando eu encontrei o Call of Cthulhu, o chamado de Cthulhu, eu fiquei louco, cara. Eu fiquei louco. O Sandy Nielsen, I think, eu acho que é o. Então, ele fez um trabalho ridiculamente bom com o Call of Cthulhu, com o chamado de Cthulhu. Ele fez um trabalho apaixonado. Ele fez o trabalho da vida dele no chamado de Cthulhu. E eu gostei muito. Eu achei o sistema fantástico. Eu achei a jogabilidade muito legal, e eu achei o negócio de você perder a sanidade quando você vê algumas coisas, quando você faz algumas coisas, fantástico. Não que você fique... e aí eu joguei com muita gente o Call of Cthulhu, chamado de Cthulhu, e o pessoal foi aprendendo o terror. Eles foram aprendendo o terror. Eles foram aprendendo o que é um terror. Um terror, como eu digo assim, um terror celestial, não, um terror universal. É como se fosse um terror vindo do universo que nós desconhecemos, sabe? E que mais? Torg tinha um sistema também chamado Torg, que eu joguei, que é um sistema bem antigo, que era bacaninha, era uma coisa que você mudava a realidade. Você era uma coisa, você era um guerreiro aqui, depois você era um policial ali, depois você mudava para alguma outra coisa, mas sempre algo que tinha mais ou menos a ver com o seu, com o cerne, com aquilo que o personagem era. Se o personagem é um herói, ele nunca vai ser um vilão, sabe? Se ele tem alguma coisa técnica, ele vai ser técnico, sabe? Então, na Idade Média, ele seria um ferreiro, na idade de hoje ele seria um hacker, na idade do futuro ele seria técnico de robô. Então, foram coisas bem legais e foi... Mas, assim, quanto a isso, é aquela coisa que os RPGs, eles vão e voltam. Eles vêm e somem. É isso com todo mundo, sabe? Você começa a jogar um RPG aqui que você acha que é legal, aí daqui a pouco ele não tem muita saída com o seu grupo. O seu grupo não gosta muito, ou o seu grupo não... E tudo, o RPG que você tem é uma coisa. Você tá aqui, se você tá desse lado aqui da screen, se você é o contador de história, você tá aqui, o seu trabalho é para fazer aquele pessoal que tá na sua frente se divertir. Esse é o seu trabalho. E você vai se divertir tanto quanto eles, sabe? Então, o que acontece? Então, quando você compra um RPG, quando o mestre compra um RPG, quando o contador de história compra um RPG, ele depende mais do grupo do que qualquer outra coisa. Então, o trabalho do contador de histórias é tentar vender o RPG para o grupo. E às vezes o grupo gostava do RPG, até aceitava jogar um RPG, jogava 2 ou 3 partidas, e aí falava, sabe? Acabou. Quando chegava nesse ponto do acabou. Sabe? Então, assim, eu joguei muita coisa. Adorava Vampiro, e adorava o Lobisomem. O Lobisomem é muito legal, cara. O Lobisomem foi muito legal, me diverti demais. Sabe, eu tinha um bom mestre. Eu não fui mestre eu fui mestre 2 vezes de Lobisomem, mas eu queria jogar como player, porque eu tava me divertindo demais, sabe? Aí essa foi minha... Eu acho que foi isso. Talvez tenha mais alguma coisa, mas eu não vou lembrar. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que você tem que sair daqui a pouco, né? Depois essa parte eu vou cortar. Não, faz qualquer... Eu tenho tempo ainda, tenho que sair só a... Que horas são? Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque eu entro... Não, tá em paz, Rafael. Tá em paz. É bom perguntar, porque... Né? Não, valeu, mas tá em paz. Então, eu vou
Pronto. E me fala uma coisa, esse período, né, que foi um período que você falou, 95, eu acho que foi um ano que tinha a Grow também, tinha a Estrela, né, com o Hero Quest, a caixa do Dragon Quest, etc. Foi um boom, né? Porque começou a aparecer, já tinha em banca com revista, tinha em loja, livraria, começa a ter loja de brinquedo e vai diminuindo, assim, né? Teve uma época em que o RPG foi diminuindo. Sim. Sim. A minha opinião foi que eles fizeram uma besteira muito grande. Eles quiseram abocanhar um filão que não existia. Naquela época não existia. A gente estava fazendo, quando eu trabalhava na Abril, quando eu dei meus cursos de RPG e tudo, eu estava fazendo, não só eu, como o pessoal que tinha a mesma mentalidade, nós estávamos fazendo um esforço para tentar mostrar o RPG para o público, para tentar abrir a mente das pessoas que porque assim, crente não gostava. Nossa, meu, quantas vezes eu não tive uma pessoa chegando na minha. Desculpa falar crente, gente, evangélico com RPG, com esse tipo de coisa, assim, nada contra, sabe? Eu acho que tudo é válido, mas RPG não é coisa não é uma coisa ruim, sabe? Não vem de Satanás, não vem de nada. É algo que, se você der uma chance, você vai ver que não tem nada a ver. Tudo que tá ali é fantasia, sabe? Mas eu tive várias pessoas se aproximando e falando assim, que isso é coisa de Satanás, que eu não devia ter feito, que eu vou queimar no inferno. Não, chegavam, pelo menos, quando eu estava na feira do livro, pelo menos uma vez por dia eu tinha isso, sabe? Fora as mulheres parando e olhando Conan, porque a gente tinha um cara fortão lá, assim, vestido de Conan, então ele tava com, sabe, pessoal, a mulherada chegava, olhava pra ele assim, o que é isso? Eu tava falando assim, isso aqui é um RPG, blá, blá, e a mulher, ao invés de olhar pra cá, o RPG tava aqui. A mulher ficava assim, o Conan tava ali. Isso aqui é um RPG, a mulher assim. Tudo bem. Isso são ossos do ofício. Um dado interessante que você falou. Na Forbidden você chegou a ter esse problema com religião ou não? Várias vezes, mas na década de 90, no começo da década de 90 já tinha. Já, por quê? Porque quando eu descrevia um clérigo, por exemplo, vamos dizer que um clérigo, o que o clérigo é? O clérigo é um padre, basicamente, que é não bom de combate, mas ele sabe se defender, e tudo que ele faz é considerado como, não é magia, é milagre. O que o clérigo faz, basicamente, é um milagre, sabe? Depende do deus dele. Ele é um conduit, ele é um condutor do deus dele. Então ele faz o quê? Ele faz um milagre. Quando ele cura com a mão, ele cura como se fosse um milagre. Helm todo-poderoso, blá blá blá, dê-me o poder para curar, tal, pão, 2d6, sabe? Então você foi curado 12 pontos, sabe? Isso são mais ou menos milagres. E o que acontece? Quando você mostra não só no AD&D, mas qualquer jogo de fantasia, mesmo Call of Cthulhu, chamado de Cthulhu, você tem umas divindades, você tem algumas coisas assim que na fantasia é chamado de ou divindade, ou um ser com um poder a mais, ou um espírito, ou alguma coisa, ou sabe, que quando você descreve isso, você vê que as pessoas um pouco mais reticentes quanto à fantasia, eles te olham no jeito estranho. E quando eles começam a te olhar do jeito estranho, é o primeiro passo para eles se sentirem na liberdade de atacar aquilo que você está fazendo, sabe? E sim, nossa, eu tive que enfrentar várias e várias pessoas, mas sempre na boa, sempre foi na boa. Eu sempre falava que Deus deu o nosso cérebro para a gente inventar as coisas, sabe? Para a gente contar uma história. E histórias são contadas desde que o ser humano abriu a boca pela primeira vez, sabe? E o que eu estou fazendo aqui é contando uma história. E é apenas uma história, não tem nada de real. Não vou afetar nada na sua vida se você já não tiver um tipo de problema que possa ser piorado com com essa situação fantasiosa descrita pela pessoa que está na sua frente, entendeu? Porque acontece sim. Já teve gente que, eu já joguei com gente que os caras tiveram que ir para tratamento, porque eles se ligaram muito no jogo, sabe? Eles deixaram de fazer as coisas deles para jogar. Eu trabalhei eu tive um jovem na época da Forbidden Planet, e até depois também, que eu não sabia disso, ele
Ele ficava semana após semana, ele estava estudando, ele estudava num colégio grande, um colégio caro em São Paulo, tudo, e eu acho que a pressão era tão grande, a pressão para ele era tão grande para tirar boas notas, para ser aquilo que os pais queriam. Eu não sei se isso é verdade ou não, isso é apenas a minha ótica dessa pessoa, que eu não vou falar o nome, logicamente, mas eu desejo tudo de bom para você. Se você estiver assistindo aqui, eu gostaria muito, sabe, de jogar com você novamente. E ele teve um certo problema com o limite de realidade. Ele me telefonava, ele me telefonava para jogar RPG através do telefone. Ele vinha na minha casa, às vezes, bater na porta para conversar comigo sobre uma certa situação, sabe? E teve um dia que, quando eu acabei minha aula na USP, ele estava me esperando na USP. Cara, ele estava me esperando na USP. Sabe, ele falou assim, Cato, eu tô aqui na Praça do Relógio. Como assim? Sabe? Tá, tudo bem. Eu não ligava muito, porque ele é muito gente boa. Ele é um amigo muito querido, sabe? Mas isso foi piorando. Isso foi piorando. E eu já sabia disso, que eu já tive outras pessoas saindo um pouquinho daquela limite do que é real e do que não é, sabe? As pessoas, elas pegam um limite do que é real e elas colocam, alargam um pouco. E esse alargamento não existe. Esse alargamento não existe, sabe? Você não é um paladino, você não é um elfo, você não é um ranger, você não é, sabe? Você não vai lutar contra forças da escuridão ou Illuminati, sabe? E o pessoal falando sobre os Illuminatis, isso e aquilo. Né? E foi. E de vez em quando era bastante complicado. É bastante complicado. Eu lembro que a mãe do amigo meu, não desse mesmo rapaz, a mãe do amigo meu chegou a me chamar para conversar, para ter uma intervenção para um amigo nosso, sabe? E o rapaz estava lá e eu tive que me esforçar para meio que fazer a pessoa enxergar que tudo que estava lá não era real, sabe? E foi isso. Né? E pelo que você está falando, tem essa questão do vício, né? Você falou, o menino ia, o menino procura, uma válvula de escape, assim, né? Sim, isso eu acho que acontece até hoje, quando as pessoas descobrem alguma coisa que elas gostam muito. Quando você não tem aquela coisa, quando você descobre, se lambuza. Sabe? E então eu vejo, até hoje aqui em Londres, eu vejo muita gente assim, sabe? Aquele grupo de crianças começou a jogar RPG agora, sabe? Que eles só jogam RPG, a mãe tem que chegar e falar assim, não, você não vai jogar, você vai tirar o lixo, ou você vai fazer isso, ou você vai fazer aquilo, você tem que, após você fazer tudo isso, eu te dou algumas horas para jogar. Aí o pessoal vai pro porão e começa a jogar, sabe? E eles fazem, e algumas pessoas, assim, mas são extremos, eu quero deixar bem claro que são extremos. São extremos, é o que eu falo. Se você já tem se você já tem alguma coisa que possa te levar um pouco mais longe nesse caso, o RPG pode ser que te leve, sabe? Se você tem uma propensão a alguma coisa, a um problema, a algo que tá, sabe, o RPG pode ser que te leve lá. Isso é verdade. Mas não acontece tanto assim, sabe? Não acontece tanto assim. Mas eu conheço grupos de jogadores que eles fazem tudo que eles têm que fazer durante a semana, eles acabam com tudo. De jeito que quando chega final de semana, eles não têm nada para fazer, eles não pensam em outra coisa a não ser RPG. A não ser jogar RPG. E eles são aqueles jogadores, como eles fazem tudo o que eles têm que fazer, eu sei disso porque meu grupo daqui é assim. Como eles fazem tudo o que eles têm que fazer, eles chegam o fim de semana, eles estão relaxados, eles não têm muita coisa para fazer, eles não têm nada para fazer, para falar a verdade, a não ser jogar RPG, o jogo vai que é uma maravilha. O jogo roda que é uma maravilha. Sabe, a gente fica sentado 8, 10, 12 horas assim, jogando, e a coisa vai que vai, sabe? Veja bem, quando eu falo todo fim de semana, não é. É uma vez por mês, 2 vezes por mês no máximo, sabe? Porque tem gente que vem do interior para jogar. Mas a gente se reúne, quando a gente se reúne, ou eu vou na casa deles, ou eles vêm aqui em casa, ou a gente se reúne em algum outro lugar e a gente vai jogar. Hoje em dia, nessa pandemia, a gente não pode mais ir num pub, porque geralmente a gente vai num pub, tem vários pubs, aqui é fantástico, tem vários pubs que você pode jogar jogos de tabuleiro, e tem vários pubs que você pode sentar e jogar o seu RPG em paz, rodeado para aquele pessoal que tem os mesmos gostos que você, sabe, que tem os mesmos, sabe, ninguém vai chegar assim e vai ficar rindo, sabe, não vai. Não existe mais isso, eu acho. Não existe mais isso. E
Isso não é mais possível. Esse negócio de pub, de jogar fora, não é mais possível. Nem jogar aqui em casa. Mas, como você pode ver, a gente pode se alcançar pelo quê? Por isso aqui, ó. Sabe? Então a gente pode jogar ainda. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é. Sabe? Mas ainda é bom. Ainda é muito bom. E deixa eu te perguntar, você fica no Brasil até que ano? Que ano que você muda? Eu não sei. Como eu te falei, tem dois problemas. Eu tenho problema, às vezes, de lembrar nomes e lembrar datas. Eu não lembro data. Eu tô aqui há 16 ou 17 anos. Tá. Já. E nesse tempo, até minha última semana no Brasil, foi a última semana jogando RPG, sabe? Tá. E, bom, todo esse processo, né, o RPG, acontece os crimes que relacionam com o RPG em Teresópolis, em Juiz de Fora, mas você já tinha sentido esse tipo de olhar antes dos crimes, né? É um dado interessante. Então, o RPG ele já era um suspeito antes do crime, né? Sim, o RPG foi como eu te falei, o RPG é um escapismo da realidade, mas como qualquer escapismo, se você leva ao extremo, ele não é salutar. Ele não é salutar para sua mente, ele não é salutar para o seu bolso, ele não é salutar para o seu círculo social, ele não é salutar para a sua vida em geral. Qualquer extremo deve ser evitado, sabe? Qualquer extremo deve ser evitado. O RPG, do jeito que ele tem que ser jogado por diversão, como um passatempo. E eu garanto que é um dos melhores passatempos que você pode ter na sua vida, sabe? É uma das coisas mais divertidas, é uma das coisas que mais mais vai te desenvolver, sabe? Tanto como pessoa, como amigo, sabe? Como contador de história, porque mesmo quando você está jogando, quando você é um jogador que está com sua folha de personagem na sua frente, você ainda está contando sua história. Você está interagindo em cima daquela situação, está fazendo de conta que você é aquele personagem, sabe? Então, se a pessoa não perde esse limite de saber onde começa e onde termina a fantasia, é uma das coisas mais salutares que você pode fazer na sua vida, sabe? É jogar RPG. E eu falo com paixão, eu falo como uma coisa que mudou minha vida, como uma coisa que me deu meus amigos, como um fato que me segue, um fato que até hoje me segue, e é algo que eu tenho prazer, eu sempre tive prazer de fazer, sabe? E, assim, e me trouxe muitos momentos de felicidade. Alguns momentos de preocupação, como eu já disse, porque não tem jeito, mas eu sei que no todo, o RPG, sentar para jogar RPG é uma coisa muito boa, sabe? Mas não dá para negar que o RPG pode te levar para alguns lugares que você não queira ir, ou se você já é propenso a ir para esse lugar. Se você não tem a realidade muito firme na sua mente, como eu vi muita gente não, como vi algumas pessoas sofrendo com isso, sabe? Infelizmente. E, bom, você foi para a Inglaterra. Eu fui primeiro para a Itália, depois eu fui para a França, depois eu vim para a Inglaterra. A Inglaterra não estava no meu. Você chegou a jogar na França ou na Itália ou não? Então, na Itália é complicado, porque o italiano ele não gosta tanto de RPG quanto eu pensei que eles fossem gostar. Então, eu morava em Torino. Torino é no norte. Torino é perto de Milão, mas não é tão importante quanto Milão. Milão tinha uma loja da Warhammer, que é aquela Warhammer 40K, que você joga com miniaturas, que é algo que é relacionado ao RPG. Eles têm um tipo de RPG também. Eles têm RPG do Warhammer 40K, sabe? Mas não é algo que me atrai. Mas tudo bem, isso é Milão. Torino não tinha nada. Não tinha uma loja de RPG. Então, todas as lojas eram ou em Milão ou em Roma. Teve um dia que eu fui para Roma. Quando eu cheguei lá, eu vi que isso eu já tinha 29 anos, eu acho, 29 anos. Eu vi que todo mundo que estava jogando lá era criança, sabe? E era mais a criançada, sabe? Se divertindo, nossa, tendo muita
Mas assim, o meu italiano, ele é funcional, mas ele não é tão bom assim. Ele é funcional, sim, eu consigo me comunicar, mas ele não é tão bom quanto o meu português, que não é tão bom quanto o meu inglês, sabe? O inglês, eu tô aqui já há 16 anos, 16 anos isso. Então, já se desenvolveu a ponto de poder jogar RPG. Você tem que ter uma certa habilidade linguística para jogar RPG, não tem jeito. E na Itália, então, na Itália não teve tanto, na Itália não tive tanto contato assim, mas aí cheguei na França. Eu já tinha trabalhado na Aliança Francesa, tinha feito meu curso na Aliança Francesa na época que eu estava na USP, e cheguei a tirar o diploma de Nancy, que é muito bom, olha só que coisa. Na França, na França eles têm essa cultura geek, eles têm uma cultura geek muito grande, é muito maior do que, até aqui, é maior do que na Inglaterra. É muito maior que aqui. E aqui o pessoal desculpa, na França, o pessoal é apaixonado mesmo. Então você tem lojas enormes, você tem encontros todo fim de semana, tem alguma coisa acontecendo, tem botecos para você jogar, botecos especializados nesse tipo de jogo, em tabuleiro, ou em RPG, ou nisso, naquilo. Então, quando eu cheguei na França, eu estava em casa. Eu comecei a jogar com o pessoal, comecei a jogar mais tabuleiro, mais jogo de tabuleiro, mas já consegui fazer o quê? Amizades. E que é o que quando você é um imigrante como eu, você quando chega num lugar é muito difícil você fazer amizades. Em São Paulo, se você chegar agora em São Paulo, é difícil você fazer amizade. Você vai fazer amizade no seu trabalho, talvez na sua academia, alguma coisa assim, mas amizades de ir em casa, telefonar, isso aquilo é difícil você fazer. E com um RPG, você consegue. Sabe? Você tem alguma coisa em comum com um grupo, você tem alguma coisa em comum com uma pessoa. Então, o que aconteceu? Lá na França eu já comecei a fazer umas certas amizades. Na França eu consegui realmente fazer amizade. E amizade a ponto de sair durante a semana, sabe? Assistir filmes de ficção científica, escolher, pô, vamos assistir alguma coisa de ficção científica e tal. Aí depois, de fim de semana, a gente joga alguma coisa. Aí a gente começou a jogar, começou isso, aquilo, e foi. Mas, infelizmente, eu tive que sair da França, porque eu não tinha nenhum tipo de cidadania europeia a ponto de ficar lá. Eu fui fazer o meu curso, eu fiz meu curso e tive que sair de lá. Foi aí que um amigo meu me ofereceu a chance de vir para a Inglaterra, que não estava nem nos meus planos. Eu ia voltar para o Brasil, sabe? Foi isso. E você sente alguma diferença do jeito de jogar ou da comunidade entre Inglaterra, França e Brasil? Não, nerd é nerd em todo lugar, é a mesma coisa, cara. Não tem diferença. Eles jogam do mesmo jeito, são tão apaixonados do mesmo jeito, descrevem as coisas do mesmo jeito, sabe? Essa é uma das coisas que tornam um ser humano muito parecido com o outro, sabe? Quando você tem uma paixão, quando você tem um desejo de jogar, um desejo de contar uma história, ouvir uma história, isso torna uma pessoa muito semelhante à outra nos desejos. E eles não jogam diferentemente. O que acontece é que quando você joga aqui na Inglaterra, a gente toma chá, sabe? Essa é a diferença. Então é muito chá. Então você está num jogo de 8 horas, você vai tomar pelo menos 2 litros de chá, sabe? Logicamente que tomara que a casa que você está jogando tenha mais do que um banheiro, porque a fila fica grande, cara. Mas não, eles são tão apaixonados quanto sempre, sabe? Tem gente que. Tem algumas pessoas que, aqui, pelo menos na Inglaterra, algumas pessoas que mantêm esse passatempo um pouco escondido do setor profissional que ele. Por exemplo, eu jogo com um cara que ele é day trader, ele lida com. Ele é um. Ele lida com. Né? Algo assim. Então, ele compra e vende ações no mesmo dia, tal. O cara é super bem visto no meio, sabe? E ele é um dos meus jogadores, sabe? E durante a semana, ele tem um tipo de persona. A persona dele é uma persona completamente profissional, sabe? Ele mal fala sobre alguma outra coisa no seu trabalho dele. Mas chega fim de semana, quando ele tá jogando, ele é o elfo arqueiro que ele é, sabe? Ele quer ser aquilo que ele é. E ele faz questão de dar o melhor dele, de se divertir o máximo possível e não fala sobre trabalho, entendeu? Então, quer dizer, isso chama-se paixão. A paixão por contar e participar de uma história. E isso é igual em qualquer parte do mundo, tanto aqui quanto na França, quanto na Itália, o pouco que eu tive de contato na Itália, quanto no Brasil. Bom,
Esse material que você desenvolveu no Sesc, você ainda tem ele ou não? Eu teria que dar uma olhada, Rafael, porque é o seguinte, parte do que aconteceu comigo no Brasil foi que eu deixei meu apartamento mobiliado. Eu meio que decidi começar do zero. Eu comecei do zero, cara, foi do zero. Zero, zero mesmo, acredita-se. Roupa que eu tava no corpo. E porque eu achava que eu tinha que ter uma aventura. Uma aventura. E para você ter uma aventura, essa é a minha opinião. Por favor, não leve pro lado pessoal ninguém que está ouvindo isso aqui. Essa é a minha opinião. Eu acho que se você quer ter alguma coisa que você nunca teve, você tem que fazer alguma coisa que você nunca fez, sabe? E, e, e todos os meus heróis, sabe? Todos os meus heróis, eles zero to hero, sabe? Eles foram do zero até chegar naquilo que eles queriam. E um, eu sempre quis ter uma vida interessante. E para ter essa vida interessante, que eu acho que eu tenho, eu deixei tudo, tudo. Meu apartamento mobiliado, cara. Deixei gente que gostava de mim, deixei situações, sabe? E vim pro mundo, e vim andando no mundo. E tanto é que as minhas coisas foram jogadas em sacos plásticos de lixo e estocados durante muito tempo. Eu consegui desestocar faz alguns anos e arranjar uma pessoa que é minha namorada, que tem família no Brasil, e a família dela gentilmente aceitou pegar aqueles sacos de lixo com minhas coisas e guardar na casa deles. Então, quer dizer, eu tenho grande parte das minhas coisas. Eu tinha carta de Magic. Lembra do Magic the Gathering? Sim, sim, sim. Então, eu tenho aqui um jogo de cartas de Magic que vale uma grana incrível, que eu trouxe comigo porque eu gostava de jogar Magic. Mas eu tenho ainda no Brasil, quer dizer, eu sei que eu não tenho mais, porque ninguém localizou. Mas eu tinha coisas fantásticas. Toda a minha coleção de RPG ficou no Brasil. Aqui eu tive que recomprar grande parte das coisas. E eu não sei se eu tenho esse material. Eu devo ter uma ou outra folha de anúncio, porque eu lembro que essas eu guardei no meio de livro, como se fosse marcador de livro, sabe? Eu tenho certeza disso, mas eu não posso garantir que eu tenha todo o material. Fora que no material tinha os desenhos que o pessoal que jogava comigo sempre tinha um ou outro que desenhava, sempre tinha uma ou outra pessoa que desenhava muito bem, sabe? E assim, tinha pessoas que desenhavam e tinham 2 ou 3 que desenhavam maravilhosamente bem. Então, eu tinha desenhos dos personagens que eles jogavam e de eu como mestre. Então, tem um desenho que, se eu achar, esse eu vou enquadrar, porque era uma mesa, assim, eu, novinho, não tão cheinho como eu tô agora, mas novinho, sem óculos, flutuando com aquela capa de mago, assim, com a screen na frente, assim, gesticulando, e em volta da mesa, todos os personagens, todo mundo com o rosto deles, que o cara é muito bom desenhista, mas com os uniformes, as roupas dos personagens. Então, esse foi um dos. Essa eu acho que foi foi um dos maiores, foi o melhor presente que eu acho que eu recebi nesse curso, sabe? Nesse curso que eu fiz pro Sesc, sabe? O cara, assim, ele me deu no último dia, sabe? Ele me deu original e ele deu cópias, acho que foram xerocópias, eu não sei o que é, para todos os outros participantes, sabe? E foi fantástico. Eu não posso garantir se eu tenho isso ou não, mas eu vou dar uma olhada e se eu tiver, pode deixar que eu entre em contato com você, Rafael. Não, fechou. Uma última perguntinha, então, para você chegou a desenvolver algum sistema? Teve vontade de fazer algum sistema ou não? Eu desenvolvi sistemas de jogo de tabuleiro, desenvolvi dois sistemas de jogo de tabuleiro e desenvolvi um RPG, mas o RPG eu nunca coloquei para frente, porque na época que meu RPG estava pronto, que era um RPG era uma fantasia um pouco mais voltada para o mundo de Conan, quer dizer, um pouco mais selvagem do que o AD&D permitiria, com menos magia, mas a magia era alcançável, a magia era alcançável por seres humanos, no mundo um pouco mais selvagem, mas eu nunca desenvolvi esse. Eu cheguei a ter as regras, cheguei a ter
toda papelada. Porque a primeira coisa que você faz é desenvolver o universo. Quando você quer desenvolver alguma coisa, eu pelo menos assim que eu funciono. Eu desenvolvo o universo. Aí depois eu coloco as regras. Aí eu vou falando com um amigo aqui, um amigo ali. O Eric também falou isso. O Eric também tinha o Eric Muni. Ele tinha um sistema também que ele desenvolveu. E a gente foi, sabe, e foi indo e vindo, conversando assim. Eu acabei desenvolvendo o meu, mas ele nunca foi para frente. Nunca foi publicado, eu nem sei realmente se eu ainda tenho material que estava num daqueles cadernos Cedibra, antigões, sabe, de espiral. Então... Bom, mais alguma coisa que você gostaria de falar, de contar, que a gente acabou pulando? Assim, Rafael, tem história pra caramba. Eu acho que desde o meu primeiro contato com RPG, que foi no Centro Cultural, como eu te falei, desde o meu primeiro contato, isso fez parte da minha vida. Foi parte integrante da minha vida. Sempre foi. A fantasia, contar uma história, sempre foi parte integrante da minha vida. E até hoje é. Até no meu trabalho, o pessoal às vezes senta para ouvir o que eu tô falando, sabe? E eu sempre falo para eles que eu tenho duas versões. Eu tenho a versão estendida e tenho a versão original. A versão original, eu tenho que, como meu trabalho, eu tenho que meter aos fatos. Eu não posso fugir dos fatos. Os fatos estão lá. Mas aí, depois que os fatos foram ditos, os fatos foram registrados, eu posso fazer a versão estendida. E essa é como o pessoal fala assim, agora vamos ouvir a versão estendida do Fabre, sabe? E a versão estendida, eu conto como se fosse uma aventura, sabe? E faz sucesso, sabe? E o pessoal curte pra caramba. Então o que eu quero falar com isso é que, sim, a RPG faz parte da minha vida, sim, contar uma história faz parte da minha vida, e eu agradeço muito o primeiro momento que eu sentei no Centro Cultural, sentei no chão, naquele chão frio de concreto, sabe, e comecei a jogar RPG, sabe? Eu agradeço para todos os meus amigos que me deram a chance de tanto serem os meus jogadores, quanto de mestrarem para mim. Agradeço todo mundo que levou o RPG para frente, que fez o RPG o que ele é no Brasil agora, que eu sei que ele está bem maior, sabe? E eu só posso falar isso, assim, que eu espero que vocês sejam felizes com seus amigos, sabe? Tenham horas fantásticas de felicidade, de alegria, sabe? De aventura numa mesa enquanto vocês rolam seus dadinhos e comem suas batatinhas fritas, sabe? Mas tentem ser um pouquinho mais saudáveis. Não comprem 700 esfirras, sabe? Vamos comprar salada. Salada é bom, sabe? Comam salada. E outra coisa, não deixa molho cair nos papéis lá. Por favor, o mestre odeia isso. Bom, então, Cato, muito obrigado. Né? Eu que agradeço, Rafael. Muito obrigado pela chance de falar aqui. A gente conheceu um pouco mais, né, sobre aquele momento, começo dos anos 90. Acho que foi bem interessante, assim, a gente ter mais detalhes sobre que bom, Rafael, que práticas do Abril, etc. O Sesc, muita nossa. Sabe? Então, foram ótimas memórias. Ótimas memórias, sabe? Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado para quem está assistindo aqui. Desejo tudo de bom para vocês. Qualquer coisa, estou por aí. Rafael? É isso aí, então. Eu vou ver se eu acho as coisas, eu te mando, tá bom? Tá certo, maravilha. Falou, brigadão.